Hey everyone, welcome to the Inside Idol Studios Day, and I'm here to remind you that we do have subtitles, and to activate them, you just have to click below. Hola a todos, bienvenidos a Inside Iron Studios Day, y estoy acá para relembrarlos que tenemos subtítulos, así que activarlos acá abajo. Inside Iron Studios de agosto! Começamos, estamos de volta em São Paulo, Jéssica. Ai, que triste, tô chorando. Tá triste, mas estamos melhor, porque eu tava cansado. Eu também tava cansado. Giovana também está aqui conosco, tudo bem? Tá cansada também, né, Gi? Olha, eu fiquei em São Paulo, né? Mais tranquilo. Mas a Giovana trabalhou, ficou Mas você aqui, trabalhou apresentou os final de Live semana. show, programas. verdade. Foi humilde agora. Foi um time, assim, que trabalhou em conjunto. Trabalhamos lá e trabalhamos aqui, e inclusive estaremos na D23 daqui a pouquinho, dias 9, 10 e 11 de setembro. Chegando. Estaremos lá em Anaheim. Você vai fazer vidinhos? Vamos fazer. Criar conteúdo? Eu não vou. Você não vai, mas já estarei lá e te grava, a gente faz alguma coisa, a gente vai mostrar pra vocês. Faz umas stands. lives, a gente pode fazer uma live. Vamos fazer live, teremos novidades lá, né, Tipo, Jéssica? ele entrar online junto com você, com duas Se cabeças. funcionar a internet assim, ó. lá. Sabe quando tem duas cabeças na live, assim? Duas cabeças. Tipo, uma Ao em cima do vivaço, outro. ao vivaço. Com as pessoas dando coração. O Vera vai ficar feliz, porque ele gostou da conexão da internet lá. Ele deve ter Nossa, adorado o essa Vera ideia. emagreceu Agora. 10 Inclusive quilos. ele tá ali, ele já O Vera já emagreceu não. 10 quilos. O Vera levantou e virou de costas aqui, pra vocês terem uma ideia do que ele fez. Então, lembrando vocês aqui, nosso querido Inside, estamos aqui para mostrar várias novidades. A gente vai abrir pré-order de itens que a gente mostrou lá em San Diego. Tá né? faltando bastante coisa, né? Falta bastante coisa que a gente mostrou lá e a gente ainda não abriu pré-order, então muitas delas serão abertas hoje, neste dia aqui, mas também teremos itens que nunca mostramos, Jéssica. Novidades, super novidades que deixaremos no ar aí para vocês ao longo do programa. A gente vai mostrá-las, também abriremos pré-order delas a seguir. Temos aqui, ó, no final do programa, aquela pergunta para o giveaway que vocês aí de casa ganham, respondem. Quem responder mais rápido no nosso Instagram, Iron Studios, @Iron Studios, responde lá nos stories, vai levar o Shao Kahn para casa aqui, maravilhoso, sentado no trono, tal, com o cetro e tudo mais. Achando Então, uma vibe Mortal Kombat, né? A gente vai abrir o baraca hoje? não vamos abrir Baraka. Não, Baraka ainda não. Não, porque a gente mostrou o Baraka. Não, o baraca a gente mostrou. Ó, não foi um spoiler não tão foi, grande não foi. assim. Não, mas a gente mostrou lá em San Diego, mas ele não vai abrir. Mas Nossa, meu susto, juro. a gente recebeu esse mês o Sub-Zero Sim, senhor. e voou o Sub-Zero. Lá eu lembro eu lembro que a gente vendeu lá o Sub-Zero até o que tava exposto. É verdade. E o Scorpion Nossa. também. O Scorpion Eu e o também. Tomer, a gente anotou o número da menina e ela foi buscar, porque eu falei, olha, não tem mais nenhum dos dois, só que tem os expostos. Isso, Ela a gente falou, vendeu uma então, vitrine pra... foi isso. Mas mesmo. ela era brasileira, a gente voou. Era brasileira. Então, porque a gente tinha lá em estoque, vendeu normal, aí quando acabou, queria... Foi isso, foi muito bom. A Jéssica, inclusive, fez Vendedora. muitas vendas. A Jéssica é vendedora lá. Inclusive, a gente temos inserts aí que, enquanto a gente estava falando de San Diego aqui, o Vera está colocando na tela. Teve mais coisa que acabou lá, né? Teve o Superman Black também do Zack Superman Snyder. O exclusivo acabou todos os dias bem rápido, não? O exclusivo. Black Panther no último dia, todo mundo queria, eu até vendi o Você vendeu o seu? A Jéssica vendeu o Stanley. O cara ia assim, tem algum comprar. exclusivo? Aí eu fiquei assim, aí ele queria comprar, ele tá com dinheiro assim na mão, assim, eu quero comprar. Aí eu fiz o Stanley. Stanley tem uma Então, cara de saiu muito exclusivo. Stan Lee no lugar do Black Panther, que já tinha acabado. Ele tinha uma caixa com douradinho. A galera queria Que o acabou de exclusivo. manhã, no domingo, acabou bem cedo. Assim, Eu lembro, vocês mandaram super cedo pra gente, o Black Panther já é escutado, beleza. Porque teve o trailer no dia anterior, Não é verdade. Todo mundo queria. Aí todo mundo ficou e aí impactado. todo mundo ficou empolgado, só falava de Black Panther e tal, e aí no dia O seguinte Capitão América acabou também. também. Os últimos. O Iron Man também acabou. Isso, acho que só o Só Thor. o Thor faltou. sobrou um pouquinho. Mas vendeu bem, foi legal, foi bem legal. Mas foi muito bom, então fiquem ligados que agora em setembro a gente vai para D23, também teremos mais novidades, mais um evento aí, estamos com saudade de evento. Já mostrou exclusivo? E no fim do ano o CCXP também teremos. Não, o quê? Os exclusivos da CCXP? D23. Ah, não, da 23? Ainda não. Ainda não. Vamos mostrar, vamos divulgar agora, nessa semana aí, o exclusivo da D23. Achei que ia ser agora. Não, agora não. Mas vamos divulgar durante essa semana aí. Então fiquem ligados. Teremos não mas 2 exclusivos da D23 à venda exclusivamente lá. Pô. Teremos, Jéssica,
um pôster feito pelo Rodrigo, Mara. que é nosso artista aqui da Iron. Nossa, ele é muito bom. 60 anos de Você Homem-Aranha, Aham, e tem vários easter eggs, tipo, tem várias Ficou coisas muito no legal. vários no poster, vilões. Temos a Gwen, temos Mary Jane, Miles Morales, Mas o spoiler que você tá dando. Spider-Man 2099. Não, eu tô contando falando. tudo. É Mas tipo o Wally, Find Wally. só que É, isso aí verdade. tá- tudo que eu tem um disser monte de aqui Spider. não fará jus Ao à povo. arte verdade, desse é pôster. verdade. Então, fiquem ligados aí nas nossas redes que a gente vai mostrar E a essa gente arte. deve dar também, né? E o legal é que a gente vai dar lá, mas são 3 dias o evento. Então a gente dividiu essa arte em 3 posters separados. Aí sempre Juntando os 3, você tem a arte completa. Então, pra galera que for nos 3 dias lá no evento, Legal. vai conseguir. A gente fez isso com os X-Men em 2019, na D23 A 2019. gente tem lá no estúdio montadinho, assim. Porque verdade. fica bem bonito, não fica... Então, quem conseguir. Inclusive, a gente pode sortear um desses aí, 3, pra É apresentar que nem a gente fez galera o live show. que estiver assistindo. A gente sorteou, né? A gente E eu sorteou. espero que na D23 A gente eles. sorteou um pôster a cada dia, É até verdade. A o sacola, Stan Lee, Black Panther. Isso. Ah, a gente sorteou tudo. É isso. As pessoas... A sacola a gente vai ter tudo. também lá, né? Vamos ter sacola. Top. E esperamos que na D23 eles anunciem mais coisas aí do MCU. Estamos ansiosos aí, Quarteto Fantástico, não sei. Será? Queremos saber. Certo, então, esses são os itens para ver. Ah, não falei também, o Vera tá falando aqui, Roadshow amanhã, sábado, certo? Estaremos lá na loja da Gabriel Monteiro da Silva, 946, esperando todos vocês lá para mostrar as peças que a gente mostrar aqui. Várias delas estarão lá ao vivo amanhã para vocês verem de perto, fazerem a reserva, conversarem com os amigos. É um grande momento de encontro. A Giovana De sempre tá lá. reunião. A última Reunião vez, da galera. a última vez eu fiquei. Foi pouco tempo, foi das 2 da tarde até as 6 da tarde com a galera lá. Então. É realmente o point, virou. Muito legal. Sim. Legal. Então, é um ponto de encontro, é um momento dos colecionadores e fãs baterem um papo ali, se encontrarem e verem as peças ao vivo. Então, esperamos todos vocês lá amanhã no Roadshow. E o último recadinho aqui antes da gente começar com os produtos é o Speedrun, 50% de desconto. O código no está quê? aqui embaixo, valendo 50% de desconto No quê? numa peça que eu gosto muito. 2, né? É, Quase 3. são 4 então. Aí, gente, que legal. Não, Porque não. Tom e Jerry. Tom Não, e Jerry são mas uma 2 peça. personagens, é uma Aí- peça. Beleza, uma. E aí tem o Snarf e a Chitara. É 2, São 3. dois. Então, não, mas o Tom Quase e o 3. Jerry, 2. Quem são esses? São 4 personagens. 4 personagens, A Chitara é o quase 3 Snarf peças. Minico do Thundercats. Ah, tá. Nossa. É, não, é Me Minico, deu um Minico, branco. Thundercats e Tom e Jerry. Caraca, que legal. São 2 Que produtos lindo. diferentes, mas várias variedades que estão E lá. a gente escolheu esses itens, Jéssica, principalmente o Tom e Jerry, primeiro porque é uma peça que a gente gosta muito aqui e é cartoon e a gente vai falar de animação daqui a pouquinho aqui, uma pré-venda muito especial também que Ai, foi incrível. vamos divulgar. Então, é isso. A gente vai dar uma pausa rapidinha para ir para o próximo bloco para falar dessas peças aqui, as primeiras. E antes, lembrando também, além do Roadshow, Speedrun, que vocês têm até, ó, o reloginho tá aqui em cima, vocês têm até o fim do programa para aproveitar esse desconto de 50% nesses itens que eu falei, Tom e Jerry e a Chitara e o Snarf Minico, Tom e Jerry 1 para 3. A gente, ao longo das semanas após o Inside, a gente faz o Inside Review, tanto em inglês, É muito já legal. fizemos aí com vários convidados, quanto em espanhol, certo? E o inglês do mês passado, né, Ah, foi Gi? muito legal. Foi com o Cumbermatch. A gente encontrou com ele lá, né? Foi sucesso total. Não, Encontrar a com gente ele, né? encontrou com... Na San Diego? Não, Não era como que ele? chama? Não. Era o... Falei, onipresente, cara. Jay Mint, a gente encontrou com o Jay Mint. Jay Inclusive, o Jay Mint. Mint. Ele foi no nosso voo. Gente fina, o Jay Mint, ele pegou o avião com a gente, a gente inclusive. olhou Ah, ele. jura? É, mas o Cumbermatch é o sósia do eu Benedito. vi. É, ou dá O pra... cara é igual. Dá, pra, Igual. dá pra confundir fácil. Se vocês... Eu vi só Você não viu foto dele? Eu vi foto dele, só não assisti o Inside. Então, mas se O vocês, programa. se vocês não assistiram, põe lá no programa. Ele veio aqui, a galera aqui pirou. Todo mundo quis tirar Não, todo foto. mundo veio cara, tirar o cara foto. é Fila, igual. fila. Sério? Igual. Sim. Gente boa, certo? Gente finíssima. Gente fina. Um lorde. Um lore. Inglês. Né? Ele é inglês, Ele é é verdade? inglês. Tea time. Que legal. I do not. Então, é isso. Assistam aí depois. E essas semanas a seguir também teremos mais Inside Review em espanhol e inglês. Lembrando aqui as legendas também para vocês que estão assistindo o programa. Então a gente vai para um intervalinho muito breve e na volta vamos começar com as pre-orders. A gente já volta. Até mais.
responde ou não o bloco que eu e a Mari apresentamos, mas que vocês são os protagonistas. E no primeiro comentário de hoje, eu vou ler uma coisa que todos vocês sempre pedem e eu acho, Mari, que a gente pode começar a fazer uma petição aí para desenvolvermos. O Dan Reviews comentou: faz um Renan Pizzi de cera pra gente tirar foto. O Luiz Fidelis disse: Ceninha vai ser contratado para a Turma da Mônica. Ele vai ser o do Contra. Aliás, até parece com ele. O Feijó Leandros, ele fez um comentário sobre o nosso Magneto BDS Art Scale 1/10 do X-Men Era de Apocalipse. Jogue suas tranças de mel, Rapunzel. O cara pegou bem a referência. O Cristiano Tuca disse, parênteses, a gente gosta de um peladão forte. Bassoli 2022. Grande citação. O Emo Love Sun, que por um acaso durante o evento do Lote 161 eu descobri que na verdade se chama Gabriel, disse que o Marcelo tem a voz do Thiago Porchat. Judite, não comigo, Judite. O Wagner Monteiro disse, como assim a Iron Studios fez uma estátua do Rex? O Yamaraes, ele comentou que o nosso Sub-Zero no Mortal Kombat seria uma bela decoração pra casa da mãe dele. Só que não. E pra fechar com chave de ouro, o Vinícius Augusto disse, existem action figures e existem as feitas pela Iron, que estão em outro nível, coisa de outro mundo. Obrigada, Vinícius. Estamos de volta com Inside Iron Studios Day de agosto. A Jéssica gosta das entradas, que ela assusta Eu tentei toda um vez. dia fazer, não consegui. Não conseguiu. Não consegue. Nossa, né? meu início foi péssimo. Quem Foi lá gostou em de você lá em San Diego foi aquele besourão verde lá. Nossa, foi horrível. Depois, põe aí, Vera. Eu sei que vocês têm esse erro de gravação aí, pode pôr aí depois pra gente assistir. Ficou perseguindo a Jéssica, ela não conseguia gravar. A gente vai entrar aqui, mas antes queria lembrar vocês, Shao Kahn aqui no final do programa, vamos fazer uma pergunta especial valendo Shao Kahn pra você completar sua coleção de Mortal Kombat. Eu gosto dessa peça. Que teremos... Qual que é a sua favorita até agora, Jé, de Mortal? Sonya Blade. A Sônia. E você, Giovana? Sub-Zero. Sub-Zero? Sério? Ah, eu sou mainstream, né? Eu gostei do Baraka, sabia? Eu achei que o Baraka... Ah, gostei do Baraka também. Ficou o agressivo. Baraka ficou agressivo. dentão, E assim. eu Nossa, achei- eu curti muito Sub-Zero. Inclusive porque a gente fez uma ação com ele, então a gente teve que pegar a peça, ver muito detalhe, tirar foto, etc. E teve um apego maior ao Sub-Zero. Ah, tá. Então, eu gostei da Sonya Blade porque eu acho ela, tipo, 100% que é no joguinho ali. Ah, tem É personalidade, muito a Sônia. É. E eu gosto que ela é toda, Entendi. tipo, a roupinha dela, o tênis. Ela é uma roupa fitness, né? É, Assim, né? ela Chama era muito fitness. É. Então, ela é no anos 90, mas ela tinha uma pegada bem anos 80, assim. é. Aí, além disso, temos aqui o Speedrun, valendo aqui 50% de desconto nesses itens aqui embaixo. Então, Tom e Jerry e Chitara com o Snarf da Minico. Vocês podem aproveitar para fazer a compra de vocês com 50% de desconto até o final do programa aqui, então não percam. E eu tava pensando, Jéssica, no intervalo, que a gente falou do pôster lá do Aranha na D23. A gente podia fazer uma coisa pra CCXP, que quem for nos 4 dias pega e completa o pôster. Incrível. Então, eu queria deixar Ou a pin. sugestão. Não, pin a gente vai ter vários lá, mas o pôster mesmo, a gente faz uma arte bacanuda. Deixa aí nos comentários quem que vocês gostam, que arte, Quem é o quê? personagem? Qual né? personagem ou equipe ou qualquer coisa das licenças que a gente tem, obviamente. Meu, não precisa tem ser super-herói, várias, pode ser né? Harry Power Potter, Senhor dos Rangers. Anéis, Gente, Power Harry Rangers, sei lá. Então, Harry Potter. Deixem aí a sugestão de vocês, quem vocês gostariam de ter um pôster incrível aí com uma arte inédita Legal. da Iron Ah, pra vocês colecionarem. sabe qual seria montar. legal que sai em dezembro? Até a gente podia tentar pegar a licença Avatar. Avatar, mas não tem uma licença, Giovana. Como Mas que é vai um bom fazer? filme. É um bom filme. Vocês gostam de Avatar? Vocês gostam do... Revolucionário Mas no vai cinema. ser muito legal. Vocês têm expectativa tenho- pro filme novo? Ah, vai ser bom. Eu não tenho nada a falar. Não tem nada a falar. Tá bom, então, Avatar de 2009 é a sugestão da Giovana, nem tem uma... Parabéns, boa Obrigada. sugestão.
Eu sempre dou sugestões que eu- não eu- tem. Sandman. Sandman, ó, a galera Sandman. Mas ó, Ok. sabe o que eu acho que pode ser? Ó, tem que ser comics. Porque é muito mais. Tem que ser mais- comics. A galera já porque vai tem mais agora. liberdade. Tipo, não dá pra ser filme, porque é difícil. Essas O coisas comics é muito verdade. mais liberdade pro desenhista Sabe o que a também. gente podia fazer? As nossas linhas, tipo, uma cena onde a gente colocou as nossas linhas que a gente lança no final do ano da DC, sabe? Os personagens. Ah, os novos, linha É. comics. E aí a gente podia pôr uns outros que a gente põe pra sortear. Ah, ó, DC então... Eu não entendi nada, mas eu tô... Não, eu tô é já- do- Não, esse daqueles ano que a gente vai põe pra galera ter escolher, a votação. Ah, das Supergirl, tretas que antes foi Zatanna e... Isso, que o Pernizila Superman. adora, que aí sempre perde. Sempre pede as que ele gosta. É isso. Pô, ele não vota? Não, então, mas é legal. Linha Pode comics ser, da pode DC, ser, pode ser. boa sugestão, gostei. Acho É, que vale. podemos... A DC que está turbulenta aí no HBO e tal, nos filmes. Vamos ver. A gente vamos ver. pode ajudá-lo. Inclusive, Ajudá-lo. vamos seguir. Então vamos para o primeiro produto aí do dia, Vera. Pode colocar aqui, ó. Ah, Por isso que o Speedrun é Tom e Jerry, porque estamos na vibe, sinergia na das vibe, animações aqui. Eu adorei essa peça, Eu Jéssica, também, enorme, cara. Linda. gigantesca, essa foi uma peça mais bem repercutida aqui, aqui no Brasil. durante o live show. Ou- Uhum. ou no O geral? pessoal gostou muito. Não, no geral aqui do Brasil, digo, tipo, quem tava assistindo a live, quem tava acompanhando todos os dias, a gente sempre citava as peças e eu acho que a gente sempre trazia essa discussão. Quais das peças que já foram mostradas em San Diego foi meio que a favorita de vocês? E Shrek sempre era a que estourava. Inclusive falaram que teve uma live do Jovem Nerd, que o Jovem Nerd tava mostrando o stand ao Ah, eles foram lá, vivaço, isso. e só perguntavam de Shrek. Tipo, Sério? Aham. Legal. Não, porque Nossa, tá mas bom, é muito olha, legal. os detalhes de textura dessa peça, a gente tá vendo aí, Tá muito tanto legal. mesmo. a roupa meio sei lá, é uma estopa, É tipo né? uma lona, né? E aí o couro, né? Olha o detalhe do couro da jaqueta dele. E aí. tem até o gingerbread, Ele o tá botão de Sem a açúcar. perninha, ele tá Botão sem a de perninha, açúcar, tá sem a manco. perninha. É que eu acho que a grande sacada é que eu, pelo menos, nunca tinha visto nenhum colecionável de Shrek. E, tipo, é uma animação que é muito Com viralizada. certeza desse nível, assim. Não, mas É, a Zero. gente achou umas coisas na internet, mas são umas coisas meio... Mas aí, esse conceito é seu, Jéssica? Foi do Seninha? Não, foi de ceninha. Seninha. E a placa, eu gosto dele enforcando o burro. Sim. Né? É bom porque Foi é uma uma... coisa que todo mundo participou. Acho que ali a gente faz reunião de conceito semanal, assim. Aí, tipo, tinha que ter tudo que todo mundo assistiu o Shrek e pensa de um jeito, sabe? Tipo, ele e o burro enforcando faz todo sentido, assim, né? Não, e o detalhe na base, Tem uma né? A madeira amizade, com o limo em volta, É os o- pedaços. É o banheiro. Meio pântano. Não, onde é o ele para. pântano. Não, é o pântano, mas a moldura da base em si também ficou bem tem legal. esse acabamento, né, de madeira Sim. bem vívido. Faz tipo musgo, assim, também. Exato. tá a muito legal. placa ali do Thiago ogro que e tal. pintou. Ficou muito bom, né? Tá, Então, tá inclusive, excelente. eu acho que essa cena específica que a gente tá vendo aí, ela é bem marcante. Eu acho que ela tinha no meu VHS. Tipo, o meu VHS, a capa do VHS era literalmente ele meio que enforcando o burro. Então Sério? Que pega legal. um É um nostálgico abraço, também. né? Enfim, mas É, porque ele é um ogro, afinal. Mas assim, o que eu acho mais legal da peça, além de todos os detalhes, tudo mais, Vera, até se puder colocar de volta aí, por favor, é que ela, assim, quem é fã de Shrek, ela representa, assim, não precisa ser uma grande coleção, coisa, vários né? personagens, nem Não, nada. Obviamente, o Gato de Botas é um personagem que a galera gosta Poderia muito, acho tá. que vale. Eu acho que valeria é que ele também entra só os no três segundo ratos- filme, né? Os 3 ratos cegos. os Ah, é verdade. ratos, é. O Lobo Mau. Mas ela representa, é uma peça que Sim. representa a franquia, o Sim, filme, sim. assim, pra quem é fã. Tem meio a essência dos personagens, né? É legal isso. Quem que era o seu personagem favorito de todos? Nossa, eu não sei, é difícil. Eu acho Cara, que eu curti o dragão. o dragão, Mas- a mulher ah. do burro, né? A trama dragão e burro era muito boa. Ah, sim, era um romance. É porque foi um muito grande legal, plot twist, eu lembro até hoje, que eles vão até lá o castelo da Fiona e tal, aí aparece o dragão e o burro começa a elogiar o dragão Mia de ficar bravo. Era um dragão fêmea. Não, é legal, é legal. Eu Não. gosto também do cabeção lá, que tem lá um queixo gigante. O Lord Farquaad, que viraram e falaram que era Jorge o nome dele. Era No Showdown. Jorge. Não, mas e as vozes, e a animação é uma animação que marcou a época e Sim. tal. As vozes, eu não lembro se o Gingerbread era alguém famoso, mas o burro era o Ed O Ed Murphy. Murphy. É. E o Mike Michael Myers. Ma- Michael Myers. O Mike Michael Myers Myers. era o Shrek. E a E o dublagem Shrek do brasileira era Brasil muito boa. Era o Bussunda. É verdade.
engraçado. primeiro, né? Depois ele faleceu e tal. Os demais não sei quem foi. Sim. E o depois- Gato de Botas era o Antônio Bandeiras. Então, mas aí depois que ficou o 3, o 4, tudo que vira 3 e 4 pra mim Você já dá uma estraga. desanimada. Mas você sabe que A todos não fizeram ser muito sucesso? Back to the Future. Oi? Todos fizeram muito sucesso. A DreamWorks sim? tem essa Sério? mania de... eles têm essa mania de fazer muitos filmes, né? Era do Gelo. Era do Gelo, Porrada. tem muito também. Então, E mas- todos eles são, tipo, bem Sério? elogiados, assim. Porque era do Gelo, eu lembro, 1 e 2. Aí depois começou a Não, mas o E todos 3, são bons, todos o 3 são é bons. legal também, que tem Sim. aquele caulinho O lá. caulinho. Ai, eu nem sei se É, que é o assisti. o fim do mundo, dos dinossauros. Dos dinossauros. E o do Dos Shrek dinossauros, é o dos Jéssica, filhos. Eu não Gente, lembro. o dos filhos é muito bom do Shrek, que ele tem os filhos. Então, eu lembro Dada. desse dos filhos, Sabe? mas eu achei, tipo, o primeiro, eu achei que não tinha comparação com o primeiro e com o segundo. Não, e o Shrek mas era é legal que nostálgico tinha também. aquela, o lance daquelas as músicas dos anos 80, música É. pop e Ah. tal, que eles colocavam. E Inclusive todas tinha as I Need músicas. Our Hero. Tem qual que é Viva aquele la das vida princesas louca. também que vai... Ah, essa daí que- Immigrant Song. É isso, que tem no Thor Ragnarok Sim, sim. depois e tal. Putz, eu Enfim, não o assisti Shrek Thor sempre... Ragnarok. Shrek andou para que tá o para Shrek correr. fez primeiro, né? Ah, adoro. Então, o Shrek está aberto para pré-order aí. Shrek, Sim, o burro comprem. e o gingerbread, que é o boneco de gengibre. Aqui no Brasil a gente não tem essa... Não é o nome assim tradição. dele. É. Não é- Biscoito, acho que era o nome dele. acho que era não é? biscoito. Não é, ele era meio de canela, assim, né? Um Mas negócio não, assim. não é um negócio que tem o biscoitinho de gengibre. Mas É que nem aqui uma no Brasil não é farinha de gengibre. alcaçu, sabe? Não é tão popular aqui. A bengalinha ali de doce aqui, mas tá no popular, assim, de Natal. Obviamente a gente não tem neve aqui também e a gente põe na árvore de Natal. Sim. Acho que é por conta dos contos de fadas também, né? Eu Lá acho de que fora, é que tem filme, essa né? João e Maria. Não, e eles trazem muita coisa dos contos de fada no Shrek e tal também. O Shrek é realmente um multiverso. É Exato. o primeiro multiverso que foi criado. E agora tivemos bom, né? também, Jéssica e Giovana, uma linha. Essa aqui é a minha figurinha, né? Que vocês gostam. Uma linha nova. Lançamos uma linha nova lá em San Lançamos, Diego. Foi muito bom. Que é a linha Icons, pode colocar aí, Vera? Que é dinossauros, que a Jéssica Que eu amo dinossauro. PhD já. PhD em dinossauros. Temos Eu aí Estou me formando. todos que a gente. Lá na San Diego a gente não mostrou todos, então tem coisa inédita aí, né, Jé? Tem, que a gente não tinha os consignatos lá, né? Eles não Acho estavam que a lá. gente não tinha o Dilo. Acho que o Dilofossauro não estava lá e também. a gente não tinha a Blue, acho que nem. Acho Nenhuma que a das gente Blues, eu não acho. tinha. Acho que a gente tinha uma. Não, acho que eram só os Raptors. Eram os Raptors e o T-Rex. E o Isso, Brachiosauro estava lá isso, é. também. Mas essa é a nossa primeira wave, digamos assim. Vai ter a 2. Vai ter a 2 e a 3. Mas assim, a gente vai colocar. A Jéssica já vai dar um spoilerzinho aqui, a gente vai, que ela já deu aqui. Mas assim, a gente vai dividir as pré-orders. Ah, Então, tá. a gente não vai soltar todas as pré-orders hoje. Hoje estamos abrindo as pré-orders de, obviamente, T-Rex, que está aí na tela agora, em Maravilhoso. destaque. Maravilhoso, grandão. Legal a base também. Eles né? não têm uma escala definida, a gente fez. São miniaturas. Eles são bem. É que aí a gente não tá Não aparecendo tem a mão do Vera ali pra o quão dar uma pequeno escala. eles são. Mas vocês têm o centímetro, mais ou menos? Tipo, de tamanho Eu assim? acho que o Brachiosauro tem 18 centímetros. Que é o mais alto aí, Que é o né, mais no alto. caso. Então, pensa que todos eles são bem menorzinhos. Acho que tem 10 centímetros, 9 centímetros um Raptor. Mas assim, o legal é que eu tenho um deles na minha mesa. Então, eles são feitos pra isso, assim, né? Exato. É tipo uma coleção, eles continuam sendo de PVC, polistone, eles têm uma mistura, a nossa resina, mistura, que, tipo, nas porque- pontas eles são mais... Isso, mais flexíveis na ponta, Flexíveis, justamente por causa é. das caudas e tal, dos Isso. dinossauros. Mas eles são colecionáveis, eles não são brinquedos. Exato. It's not a toy. Inclusive, os detalhes tanto de textura dos dinossauros, né? E da pintura que a gente aplicou neles são exatamente os detalhes que a gente coloca nas Isso, escalas não maiores dinossauro aí. É isso que é da nossa muito legal, né? escala, Porque pra reproduzir nesses pequenos deve ser. Exato. basicamente Então, possível. assim, a ideia dessa linha, para quem não sabe, a gente tem aqui o Jurassic Park Burger Restaurant, aqui em São Paulo, no Brasil. E além do restaurante, a gente tem a loja lá e tal. E é uma demanda, obviamente, muito grande por dinossauros e tudo mais. E a gente viu que tem Tem muita o gente que mercado, quer né? colecionar os dinossauros, que gosta dos dinossauros, mas não quer ter eles estilizados, quer ter eles o mais fiel possível, mas às vezes não tem espaço, não tem a grana para investir numa peça maior nossa. 10, Numa 1 para 10, ou mesmo nas 1 para 20, que a gente tem os dioramas ali do Final Scene que e são tal. grandes, né? Que são grandes e mais caros. Então a gente buscou essa linha Icons, que são os dinossauros individuais,
num valor... Tanto Jurassic World quanto Jurassic Park. Isso, Jurassic World e o parque mais baratos, Isso. mas com o mesmo nível de detalhamento, tanto de escultura quanto de pintura, para ter um tamanho menor e um valor menor. Ele não tem escala definida, como a gente falou aqui. A gente chamou ela de escala Icon, né? Então, Isso. um consignato, óbvio que ele seria muito menor do que ele tá aí. Então, tipo, Exato. a gente pensa assim, eles combinam todos juntos, eles esteticamente juntos ficam Isso. ótimos. Mas eles não são Mas proporcionais eles não estão entre eles. Então, tipo assim, se todo mundo falar, o Brachiosauro era muito maior do que Exato. o Não... Tipo, sim, a gente sabe. A gente mas sabe. Obrigado pela consideração. Mas ele, 1:20, ele ia ser muito... Ele é A gente menor, tem 1:20, Mas acho que né? justamente serve como alternativa, assim. Porque Isso. agora a gente tem o Minico, mas beleza, foi o que você falou, às vezes é estilizado. Tem gente que às vezes prefere uma 1:10, às vezes prefere Minico, beleza. Mas pra quem prefere 1:10 ou 1:20, a gente também tem essas variáveis escalas. Querendo ou não, os dinossauros são muito grandes, gente. É tipo bizarro, assim. Então mesmo 1:10 é muito grande. Exato. Mas a gente fez pensando mesmo nisso. Então você vai pro Jurassic Park Burger ou você vai pra qualquer lugar. No caso, assim, você pode comprar em qualquer... onde vocês querem comprar. Sim. Isso Mas vai estar disponível no mundo inteiro, obviamente não é só pro restaurante. Isso, mas aí é meio que isso. Então, tipo, eu tenho do lado do meu computador. Então, como que a gente ia ter um dinossauro do lado do seu computador? É uma coisa compacto, que não cabe. né? Então a gente pensou, tipo, em abrir o público, né? Não, e às vezes, eu quero ter todos os dinossauros, porque dinossauro é isso, todas as raças, espécies, enfim, de dinossauros. Inclusive, Jéssica, pode dar aqui o seu spoiler, que você tá com uma carinha que quer dar o spoiler? Eu quero ter o Mosasauro. O Mosasauro, então teremos o Mosasauro, Vamos, quem sabe numa Wave teremos, 2 ele aí, está mostraremos. Mas como eu tava falando, para abrir a pré-order nesse mês, teremos uma versão, vocês estão vendo aí que temos duas versões da Blue, teremos uma versão da Blue, aberta a pré-order agora, o T-Rex também está abrindo pré-order agora, e os Compsognathus, que vem 3 ali na basezinha, o Vera tá mostrando aí os detalhes, todas as bases têm o logo de Jurassic Park. E aí muito eu legal as acho bases. que a gente pode fazer uma força aí, porque assim, né, Dominion, o filme, todo mundo tem o que falar do filme ali, mas os dinossauros de Dominion são muito legais, né? E tem uns novos também, né? Isso, então, os dinossauros são muito legais. Então, assim, pode ser que venha a peça dos dinossauros, eu não sei. Mas que podia vir icons. Exato. Né? Inclusive, a gente falando, os Compsognathus que estão aparecendo aí, óbvio, eles são bem pequenininhos, né? Eles aparecem a primeira vez no Lost World, se eu não me engano, no segundo filme, né? E que eles vão atacar o cara que tá urinando lá a primeira vez e tal. E eles já apareceram numa peça nossa da Blue, ali na Blue Deluxe. No filme do Jurassic World, ele aparece várias vezes e tal. Então temos aí tanto Jurassic Park quanto Jurassic World. Lembrando, as pré-orders abertas agora, temos uma versão da Blue, das duas, uma já está disponível. Vocês já podem entrar lá, arestudios.com, arestudios.com.br, arestudios.eu, certo? E fazerem a reserva de vocês. Temos também a versão do T-Rex, que mostramos aí, e a versão dos Compsognathus, os 3 Compsognathus juntos ali na basezinha. Também vocês podem adquirir eles agora. Mês que vem teremos mais disponíveis e no próximo mês também. E como a Jéssica já falou aqui, temos uma Wave 2 preparada aí pra gente trazer mais. Mas eu queria saber também, porque assim, a gente com essa linha Icons, a gente, óbvio, estamos pegando os fãs de dinossauros, fãs de Jurassic Park e tudo mais, mas ela é uma linha que cabe para demais licenças aí. A gente gostaria de ouvir de vocês quais licenças vocês gostariam de ter essa versão fiel, porém reduzida. Eu sou um cara que eu gosto muito de miniatura, bonequinho e tal. Por exemplo, aqui, imagina um Shao Kahn, mesma coisa aqui, só que menorzinho, reduzido e tal, mas com os mesmos detalhes e tudo mais, então... Meu pegada RPG, né? Uma pegada, uma pegada RPG, tipo mas mesmo. deixem aí nos comentários o que vocês gostariam. Eu não vou perguntar pra Jéssica, porque achando que ela dar um spoiler enorme. Vai ter. Então, Melhor não. Melhor não, certo? Mas você, Giovana, quem que você... Não vem com Harry Potter. Não, posso voltar a só fala pergunta? Harry E aí Potter. Não, então, Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis, Talvez, você acha que hein? Senhor dos Anéis... Pode ser. Ó, ficaria legal. Se bem legal. que os hobbits iam ficar minúsculos. Os Então, hobbits mas aí sim, é essa questão, a gente pode trabalhar, entre aspas, com a proporcionalidade pra Mas todos o Gandalf no funcionarem. cavalo. Não, e tem muito personagem, tem muito Felbeast. ser. Exato, tem muitos A gente seres. ia fazer o Balrog. Um Balrog, olha só. Eu sempre quis fazer a cena do Inclusive, Balrog. vai estar Gostei, na comprei. hype da série agora, né? O próximo mês. A gente então... podia fazer vários monstros, tipo orcs. Os trolls, tal. A gente pode fazer o Lurtz, que a gente tá
Alerts também A gente precisa não, a gente já fazer falou alert. que vai ter alerts. Tem até o sei, Troll. mas já tá Gente, dando. tem muita coisa pra fazer. Aliás, dá pra a fazer. série que estamos aqui na última sexta-feira do mês, agora dia 2 de setembro, estreia aí na Prime Video. Sim. Anéis do Poder, vamos Mas torcer vocês pra viram, que você seja viu bom. que vai estrear agora? Vai estrear o do... House of the Dragon. House of the A gente Dragon. precisa Por fazer favor, Já ó. estreou nesse dia que estamos falando aqui? Já estreou? estreou. Já estreado? Uhum. Olha só, espero que Ah, tenha é. sido bom Já também. estreou dia 21 de agosto. Mas que dia que dia acontece? 21. Estreou, inclusive já estreou passada. She-Hulk, já estreou um monte de Já coisa. estreou todo mundo. Meu Deus. Vamos seguir aqui agora. O Vera está pedindo para nós concluirmos o bloco. Lembrando aqui, ó, no final do programa, sorteio do Shao Kahn. Fiquem ligados aqui, giveaway. Vamos fazer a pergunta no nosso Instagram. Vocês fiquem ligados. Promoção Speedrun aparecendo aqui para vocês. ironstudios.com.br, ironstudios.eu, .com.eu para vocês adquirirem na promoção. E todos os itens que estamos falando aqui, aberto pré-order nesses sites. Uma coisa que eu não falei ainda, ó, deixem um like, se inscrevam no canal aqui da Iron Studios para saber toda vez que a gente soltar vídeo novo, ativem as notificações e comentem aqui que estamos conversando com vocês aqui no chat ao vivo. E agora a gente vai para o intervalo, voltamos com mais peças e convidados diferentes no próximo bloco. Até já. E de volta aqui com convidados novos, não tão novos assim, né? Éder Pegoraro, Ari E aí? Borracha e Matheus Reis. Tudo bem? Tudo bem? Sempre um prazer. Estamos aqui, esses mal acabados aqui, para falar de peças muito bem acabadas, certo? Totalmente contrário. Totalmente contrário de vocês. Mas antes, lembrando aqui, ó, novamente o Shao Kahn. No finalzinho do programa, vamos fazer a pergunta aqui para vocês, um de vocês aí que estiver assistindo, responder mais rápido e souber a pergunta. Vou fazer uma pergunta fácil, hein? A pergunta vai ser fácil. Já vou ficar Você aqui no manja de esquema. Mortal Kombat, Matheus? Não- É fraco. Fraco, é. Não manja? Não tanto Você assim. já viu que não manja. Manja, Éder? Um pouquinho. Qual que você... Era mais Street Fighter ou Mortal Kombat? Eu comecei jogando Mortal Kombat. Mortal Kombat primeiro. Apesar do Street Fighter ter surgido Certo. primeiro, eu já ia nos Mortal Kombat Mortal já. Kombat. E você? Eu sou da época do Enduro. Não, mas eu sou mais Street Fighter, não conheço nada de Mortal Kombat. Sei o nome, e só. Ele é mais Street Fighter. Qual que é o seu personagem favorito do Street Fighter? Thunderhawk. Então você já vê. É o que- melhor, Você velho. já Street vê que Fighter Rei das 2. buchas. tá sabendo legal. Rei das Então, Deveria mas ser sim, pô. o Shao Kahn, que é o grande vilão aí de Mortal Kombat, ou pelo menos era, quando eu acompanhava nos antigos, era Era o Shao Kahn. Bom, agora nem sei mais, deve Vai ter uns evoluindo, caras né? acima dele aí e tal, mas quando a gente jogava fliperama, ele era o nosso querido vilãozão, Era o apelão. ele era o apelão. Então, pra ganhar, a gente vai fazer uma perguntinha no final do programa. Fiquem ligados aí no Instagram da Iron Studios, que a gente vai fazer a pergunta aqui e vocês respondem nos stories lá. Não adianta responder aqui nos comentários, porque isso não vai chegar a lugar nenhum. Certo? Temos também aqui o Speedrun, 50% de desconto em todos os sites. Nesses itens aqui, Tom e Jerry, 1/3, e Chitara e Snarf Minico, ironstudios.com, ironstudios.com.br, ironstudios.com.eu, certo? E se vocês estão nos assistindo aqui e não deixaram o like ainda, por favor, deixem o like, compartilhem aí com a galera, se inscrevam no canal e ativem as notificações toda vez que a gente estiver ao vivo aqui, ou qualquer vídeo que a gente lance, vocês serão notificados. E continuem comentando aqui do lado, a gente faz as perguntas aqui, vocês põem aí e continuem conversando com nossos ADMs, nossos moderadores que estão falando com vocês aí pelo chat. Certo? Mais algum recado aqui, Vera? Não? Então vamos lá. Vocês estão aqui, você já deve imaginar mais ou menos o que vem, porque Lá vem. a coisa de velho, né? São licenças mais antigas, né? que estamos O aqui. Mateuzinho é mais novo, ele tem 16 anos. Eu tô Tem representando 16, mas tá grisalho Tá já, acabado, tá bem judiado. passou, né? Então vamos lá, Vera, pode colocar aí a primeira peça.
Tartarugas Ninja. Começou bem. Eu não vou me repetir aqui, toda vez eu falo do jogo novo da Tartaruga Ninja. Tá, que é todo mundo incrível. tá Que inclusive pirando. é a vingança do Destruidor. Shredder's Revenge, não é Sim. o nome do jogo? É. Mas ele que é o grande vilão, apesar na verdade, assim, eu gosto do robozão lá do Krang, Eu também. que é aquele chicletinho mastigado. É muito lá. legal. Que Visualmente é. Que na ideia geral mesmo é o verdadeiro vilão É, maior, é né? isso, ele é tipo o cérebro, né, Isso. assim, da parada. Literalmente, né? na Ele é tipo- verdade. É, literalmente. É o Arninzola Isso. Mas do aqui, mundo da tartaruga. o Shredder, ele é o vilãozão. Ele era companheiro do Mestre Splinter, certo? Qual que é a história, o Éder? O Éder deve saber. O Éder sabe. Não, certeza. há N histórias, né? Mas eu acho que a mais legal, cada mídia tem a sua interpretação, mas acho que a mais legal, por incrível que pareça, é a da série animada da década de 1980, acho que de 87, do primeiro cartoon. Né, que realmente ele era um companheiro, de clã ninja do Mestre Splinter. Eu não vou me lembrar o nome japonês dele agora. Era tipo um Snake Eyes Storm Shadow. Mais ou menos assim, isso. Era uma pegada isso. dessa, assim, né? E ele incrimina o Splinter, né? Eu não lembro o nome original japonês, era outro nome, mas incrimina ele, né, na tentativa de assassinato de um sansei que vai visitar lá o clã. Praticamente Storm Shadow Basicamente. E Tartaruga Ninja bebe muito de referências, né? Pode ser uma referência. Pode ser. Aí o Splinter ele é expulso, né? Ele é exilado na América. Ele vai morrer vai morar nos esgotos, né, de Nova York. E o Destruidor toma conta, né, do clã. Ele assume a liderança do clã. O clã do pé. Clã do pé, Foot Clan. E aí o que acontece? Ele expande as operações desse clã com operações criminosas nos Estados Unidos, reencontra o Splinter e na tentativa de matar o Splinter, ele usa lá o composto mutagênico, né, que criou o Bebop e o Rocksteady também, né, o Rocksteady, e acaba transformando o antigo coleta no Splinter, né, nesse rato antropomórfico. É ele né? que criou tanto, assim, ele é o E as criador das tartarugas. também, porque as tartarugas eram animais de estimação, eram pets do Splinter. Isso, as 4. E aí, ele no visual que você falou, né, da origem japonesa dele e tal, ele tem um visual, esse capacete dele é bem samurai, assim, né? É uma Muitas armadura referências. samurai. E o Kevin Eastman, ele deu uma entrevista que eu acho muito legal, que ele fala que o sucesso de Tartarugas Ninja se deve muito ao Destruidor também. Ele fala atribui que bastante, atribui bastante. Não seria o mesmo sucesso, né? Ele acha que a franquia sem a presença, mais ou menos aquela coisa, né? Um grande vilão faz um grande herói também. Né? Os grandes heróis sempre têm uma galeria de vilão boas, tipo a do Flash, por exemplo, ou um Nemesis ali, quando não tem uma galeria em si, mas tem que ter Não, um... e eu Darth gosto- Vader. Né? Eu ter um gosto bom muito vilão. das cores do Destruidor, que ele tem esse roxo azulado, assim, né? E que dá um destaque muito grande aí na capa dele. Um dos tudo mais, visuais pode ver mais o movimento. bonitos de personagem que tem. É assim. mesmo? Eu gosto. A animação, essa animação que o Éder falou, eu cresci assistindo, tinha VHS delas. E assisti em loop, porque só tinha aquilo pra assistir. E quando ele aparecia, mesmo sabendo que era vilão, as tartarugas já tem um visual diferente, legal, já quebra um pouquinho aquela questão normal dos heróis, seria aquela parte comum. E ele é um dos visuais mais bacanas que tem. Não, e ele é aquele vilão primeiro, porradeiro mesmo. Que Isso, vai pra- ele é o que enfrenta fisicamente, Fisicamente, realmente. isso é Não é bom. só o mentor, né? Tem isso uma é legal. curiosidade interessante. A armadura dele, ela é inspirada num ralador de queijo. Ah, é? O Kerry Eastman olhou um ralador de queijo e imaginou, imagina aquelas lâminas, né, em uma armadura, como se fosse um ralador de queijo mesmo, tal. E Ficou legal. E é engraçado que ele tem. Ela lembra muito aquelas. Que o Batman, Do tem, Batman, né? né? Ao contrário, né? Ela é invertida até, né? Mas que o Batman tem também ali na luva, vai. na luva as dele. barbatanas, né? Exato. E é legal um detalhe, o Vera vai colocar aí de novo, ó. A gente pode ver, nessa época rolou muito esse lance das garras na mão. Que o Wolverine, que será? O Wolverine trouxe aí, né? Mas nessa mesma época a gente tinha aí o Predador, que ele tinha As duas garras. essas duas garras. Hip Claw um pouco depois. Quem? Hip Claw. O Hip Claw e o próprio Shredder, né? O Destruidor. E tinha, não sei se vocês lembram, no jogo de luta também, o Killer Instinct.
Que era o Fulgor, que tinha. Quem que era que tinha? Era o Fulgor que acho tinha. que era o Fulgor. Eu joguei. Ele cara, tinha essas sim, garras também que era uma parada muito anos. Que é bem 80, ameaçador. Eu não gostaria de exato. brigar com uma pessoa O Baraka. portando o Baraka, É que o portando garras Baraka já era assim. o outro, mas assim, essas garrinhas assim é muito. E na cultura pop, alguns filmes eles até brincam, né? Acho que, se não me engano, é Transformers, que tem uma cena que é riscado alguma coisa assim, que é riscado um negócio, fala assim, nossa, o Wolverine passou por aqui. Aí ele fala, não é o Wolverine, deve ser algum outro personagem, que só são duas, não é três. Teriam que ser 3. Teria que ser três, Ah, só ele duas. tem duas garras. Então eles vão brincando com esse negócio dessa cultura pop. Se você pegar o panteão dos grandes vilões da década de 80, né? Ilustrações que o pessoal faz, você vai encontrar um Megatron, você vai encontrar um Moon-Ra, Um Vader. e vai encontrar o Shredder, o Também, Destruidor no meio também. Não, e o legal é que a gente pode ver, né, a capa desgastada e suja de poeira atrás. A base, ela é bem semelhante com a base das Tartarugas Ninja, né? compõe um diorama, né? Compõe esse diorama desse esgoto de Nova York. E ele ficou tudo mais. ameaçador, né, cara? De verdade, assim, né? Porque no desenho ele não parece tão ameaçador quanto tem na peça. Gostei. Ah, sim, porque a gente apesar da gente beber muito no desenho, né? A ideia é trazer um realismo um pouco maior. Então, se você ficou for legal. olhar atrás da bota dele, por exemplo, tem as faixas aí, o couro, as faixas amarrando essa caneleira de metal bem Enriquece, né, cara? desgastado. Você falou que ele O não é visual do ameaçador, personagem. ele aparece ameaçador. É depois que já desgasta de tantas batalhas derrotadas, aí você começa a Mas saber é que daí todo vilão dos anos 80, ele começa a falar, nossa, chegou um vilão. vilão fera. Aí depois É. que ele apanha, aí depois ele vai O voltando. próprio, se você for ver, sei lá, o esqueleto. É, o esqueleto. Eles a gente acabavam gosta, virando um alívio mas cômico. é difícil levar né? a sério, né, Eles não cara? eram muito No, maus. no assim. início ele causa o impacto que ele precisa causar, mas depois, conforme vai Ó, passando... Mas dá eu pra curti ver a aí peça, cara, bem... o couro e as faixas que prendem a luva, tanto na mão quanto na bota, enfim. O visual né? tá bonito mesmo. Tá, bem legal. Tá mesmo. E é legal essa cor que dá um contraste com o verde da tartaruga, né? Ele fica mais... Exato. A parte roxa e as tartarugas verdes dá um contraste legal de cor. E agora a gente falando aqui, a gente fala do Destruidor, primeiro, né, o vilão aí que a gente trouxe, já trouxemos aí o Casey Jones, a gente mostrou lá em San Diego também a April, né, que é parceiraça das tartarugas. Quem que vocês gostariam de ver, assim, que a gente ainda não mostrou? O Éder citou dois aqui, o Bebop e o Rocksteady, mas seriam esses mesmo, Éder? Sim. Pra você? Com Tem que certeza. Eles são divertidíssimos. São bons demais. E você, Matheus? Também. Também? Tem que ser os Pra mim dois. também eu gosto do personagem e eu sempre É que penso o- na peça, É que velho. o Ari já quer ver os a caras peça, andando. né, cara? Porra, é impactante, né, E dá pra bicho? trazer os dois, assim, não sei, né? Uma peça com os dois... Não os dois juntos na mesma. Que eles Sim, formando um diorama. junto com o próprio Destruidor, que ele sempre acompanhava. Visualmente vai ser dois muito legal, capanga, velho. depois que eles derrotam, eu que vou lutar. Geralmente tinha essa sequência, né? De Não, e luta. tem vilões pra caramba Tem, também, tem. Tartarugas. Tem bastante. Tem. É que esses são os o clássicos, próprio né? Krang, né? O Foi Krang, citado. Krang é o bem, robô Krang é um que eu gostaria muito de Vai ficar legal. de Um ver vilão, também. qual que é aquele que é a mosca, que é um vilão do game? O Ele é bom Ah, não também. vou lembrar, mas tem Webster. Não. tem o Webster é o Webster. nome do cara que se transforma. Que transforma na... O Webster Jones, não. Tem aquele que é Webster. tipo uma topeira também. Também. que- Tem eu não lembro aquela agora. tartaruga que ela é um ciborgue, que eles fazem pra... Sim. Tem um Alligator Tem o também. Zorax, que é o Sim, cara da outra dimensão, dinossauro. Sim, Como que é o também. nome do crocodilo Tem lá, o do alligator? Alligator. É o Leatherhead. Leatherhead. né? Leatherhead. E ele tem Leatherhead. aquela pegada dos Leatherhead dos também. rednecks Da americanos pizza. da E o da Louisiana. pizza, o monstro da pizza. Monstro da Sensacional. pizza. O monstro da pizza também é legal. Ah, é que aquela pizza Uma pizza meio mutante, e tal, meio dinossauro. Gigante, né, velho? Vai longe. É. Também é Não, legal. e é legal que é bem situado em Nova York, a gente consegue trazer para as peças esse quesito urbano, bem Sim. urbano nas bases. Os próprios ninjas do clã do, do pé. Foot Clan, né? Dá pra fazer Que é também. uma paródia do Foot clã Soul, da mão né? ali, do Demolidor e tal. Sim. É uma paródia mesmo, né? Se eu não me Sim, engano, não, o Éder vai corrigir, mas se eu estiver enganado, os criadores, eles bebem muito dessas referências. O próprio, você falou do Aminzola, eu acho que o Krang tem um pouquinho daquilo. Eles bebem sim. muito das referências e vai pegando um pouquinho, montando seu o universo próprio mais... Destruidor tem X do Magneto no visual dele, né? A Tem. essência de Tartarugas Ninjas começa com o Demolidor de Frank Miller. com essas referências todas, total. né? Tanto Como que o é, Foot Clan- isso assumidamente por eles mesmo. É inspiração. E era bem, os quadrinhos, quem não leu, é muito violento, né, não tem nada a ver com a animação Não. e, tal, e com os filmes que vieram depois, mas é legal que Tartarugas tem essa variedade de seriados e filmes e tal, que a gente pode beber e Atende formar diversos e criar públicos, o né? próprio
obviamente sempre seguindo a... Sim, você tem desde origem, linhas né? infantis, mesmo para agregar o novo público, mais recente da Nick, coisa né? mais Como pesada. coisas mais... No caso, os quadrinhos, bem pesados. mais bem legal. adultas. É. E falar em coisas boas dos anos 80, temos aqui, pode pôr, Vera. Vamos ver quem... Olha lá! O homem mais perigoso de Eterna. Esse é, bicho. Esse sim. Aí os caras choram. Aí choram. Olha, eu vou falar O uma parada pra mentor. vocês. Esse cara é o meu favorito, é a minha peça favorita até agora, de Motu, sem dúvida. E ele é o meu personagem favorito também de Mestre do Universo, com Tem certeza. um visual... Duncan. Duncan. Tem um visual... Ele tem um visual que é bem legal, né, cara? O mentor, acho que sempre chamou a atenção no desenho, nas figuras da Mattel antigas, e depois no Origins agora, retomando. Também no Revelation. Ele tem um visual que é animal, cara. Muito esse negócio das proteções, Sim. o bigodão, bem legal. E aí a gente... É legal que a gente pode beber tanto na animação quanto na própria linha de figuras. Sim, nas HQs, né? Dos anos 80 e tal. E aí ele não tá com o visual da animação, esse é o visual mais... Uma releitura, né? Uma releitura. Das figuras mesmo da Mattel, né? Que na Do animação, Motuque, né? Dos Classics, na animação ele tinha as duas caneleiras e tal, Sim. não era assim. Porém, ele com o bigode, que não podia faltar. Vai ter a cabeça sem o bigodão ou não? Só o bigode. Só com Tem que ter bigodão. o bigode. O mentor tem que ter o bigode. isso aí. Não dá pra ser. Não repita a estrela. E é legal que ele tá num visual bem realista. Então, se for olhar ali o detalhe na massa dele, ela tá meio que quebrada, desgastada tal, das batalhas. Ser e tudo usada, mais. né? A textura ali que a gente vê nessa tanga de texugo. A gloriosa tanga de texugo. Não o só a uniforme tanga, de guerra dele. não só a tanga aí, como na bota também, né? Os detalhes ali. Até o colã verde mesmo por baixo, É bem você vê bonito, né, que é cara? bem... Tem as dobras, né? Sim, Tem- você vê que ele tem a impressão de um colã mesmo por baixo da armadura. Não, e o desgaste ali no metal, é um metal pintado de laranja, mas você vê o desgaste do cinza ali por baixo, não são engrenagens, né, mas sei lá, Tá numa pose bem dinâmica também, tá numa pose bem Tá indo pra cima, né? Corresponde com a uniforme que ele tá, uma uniforme de batalha, na batalha. e bem agressivo. E eu Tome gosto, clava. eu gosto que a gente trouxe para essa linha do Mestre do Universo, essa questão que a gente pode brincar com terrenos mais coloridos que tem em Eternia, Sim, que isso a é gente legal. não pode fazer uma grama, nesse caso a gente pode trabalhar um roxo, uma pedra mais azulada, uma grama... Porque tinha tudo tom de isso como roxo que tinha referência. Mas tinha ficou tudo isso de muito referência. legal, cara. Bom, eu também suspeito, também acho o Mentor um dos melhores visuais do universo E olha o de rosto, He-Man. eu adorei o likeness, não que ele tenha um likeness, né, porque a gente... Mas acaba pode tendo, basear, porque mas você tem acaba uma, tendo, uma sim. imagem, né, cara, meio que coletiva, assim. Social, né? Muito baseado nos desenhos, obviamente, mas não só nele, né? Tem peças assim que eu vejo que me chama a atenção, que eu gosto de reparar, é as dobraduras da roupa nos movimentos, ó. Tô no braço, na perna, assim, é o efeito que o Que é onde o tecido... tecido puxa, né? eu acho isso bem legal. Você tem o colã, né? Verde por então, baixo. o colã. Muito legal. Não, e é legal bons o detalhes. cinto com essas bolas também, que era bem característico. Animal essa peça, cara. É, são detalhes bem colocados. Qual que é a né? tua favorita até agora de mestres? Ah, o esqueleto, acho. O esqueleto no trono. O esqueleto no trono, realmente. Mentor. Mentor, agora aí... Eu fico entre Mentor e Stratos, mas vou pro Mentor. É que o Stratos é muito baseado na sua figura, assim. Então, né, É bicho? você inteiro, Surgiu né? essa ideia aí, né, cara? Eu achei... Bom, homenagem, legal. Achei esquisito, assim, essa comparação. Coitado, pobre Stratos, que é muito mais belo, ágil e saltitante do que eu. E você, Éder? Qual que é? Todos estão lindos, estão fantásticos, mas eu vou ficar com o protagonista mesmo, O He-Man. He-Man Deluxe. Que vem com o castelo Não, ali, com aquele castelo estilizado, Estilizado, que não é o castelo de Grayskull, o pessoal... Obviamente, ele não né, tá na Não tá escala, na proporção. é só tal. uma referência. É que tá de longe, ele tá longe. Sim. Uma referência. Mas o que eu mais gostaria quando lançar é Mechanec e Multiface. São os lá meus vem. favoritos. Roboto. O Roboto vai ser um desafio, hein, Roboto é velho? monstro. Quero ver os mecanismos ali internos. Não, e é legal os detalhes, né? A bota tem as faixas de couro ali, não só Tá muito os, bem trabalhado, cara. os mesmo. pelos e tal. Bem bonito. É uma peça, assim, que a primeira vez que eu vi me impactou muito, não só porque eu gostava do personagem, mas eu acho que a gente conseguiu entregar aí um resultado Um capricho muito grande. muito... Acho que essa caprichada, essa peça tá
tá caprichada em todos os sentidos, tanto na pintura quanto na textura, o movimento dela, a própria escultura. Eu tô torcendo por um Trap Jaws Legal, com mandíbula. braços intercambiáveis. A mandíbula tem que ter, né, cara? Tem que ter. E aí, Vera, vamos seguir, vamos continuar em Mestres do Universo, porque temos aí esse que era provavelmente minha figura favorita ali dos O anos Ariete, 80. porque tinha um movimento diferente, ele né, cara? Ele tinha, e a gente trouxe ele aí. Eu lembro, eu não sei, alguém me falou, pô, eu não sabia que a perna dele era separada, né? Porque no boneco ela era coladinha. Junto, né, cara? Que bom que é separado. Pobre Ariete ia ter verdade, dificuldade pra andar. Mas não, só poderia ir pulando. Só pulando, né? né, mano? Fica saltitando. Não seria ameaçador, né, velho? Mas ele tá aí que ele é um monobloco, né? Praticamente, pequeno, forte. Baixinho. É o Gimli do universo do He-Man. Eu diria um Juggernaut. Então, ele tem a pegada do fanático, né? Só que a 10 gente... vezes menor. A gente seguiu o tamanho dele, que é na animação, que ele era pequenininho, Ele é né? menor. A versão original, se não me engano, dos mini-comics, os especialistas acho que vão me confirmar, tanto no toy, nos brinquedos, quanto no mini-comics, ele era maior. Mas com a série animação clássica, eles quiseram dar realmente aquela visão dele com um anão guerreiro mesmo. Tal. sim, então, sim. ele... Tanto que ele usa o machado, né? Sim, sim. E Uma referência clara. que ficou muito mais legal, eu acho. É um bloco de concreto, né? Não, e Pequenininho. essas pernas dele com esse, né, esse tecido, enfim, sei lá, que é com uma espécie de molas, né, que ele saltava ali. As pernas dele em forma de bobina, parece uma bobina, mas aquela bobina que estica. Ficou bem legal, cara. Ficou. E é um personagem legal de você... E a túnica vermelha Trabalhar dele isso. é bem medieval mesmo, né? Sim, esse saiote, né, com Bem cinto medieval. e tudo mais. Vocês pensaram em algum momento fazer ele com mecanismo? Não tem nem como. Eu sei, né? tô brincando. né? É impossível. Ele Não, faz e a uma- textura, faria né, um salto só. da roupa, enfim. Ficou legal, cara. Bem legal. E o próprio metal, ó, acho que dá pra mostrar aí de novo, que ele tem umas correntes aqui Que prende o capacete, né? Essa ombreira com capacete no peito dele. Imagina um salto e uma queda. Mas você desse falar aí. na animação clássica, né? Ele saltava longas distâncias. Ele tinha essa coisa Bastante impulsão. meio Hulk, assim, né? O Hulk que ia pulando. meio- Tinha até a sonoplastia do Boeing mesmo, na hora que ele pulava e tal. Já na versão dos anos 2000, né? 2002, a série animada 2002, ele também salta, mas não tão Não grandes, tanto quanto- né? Ele tem os impulsos, Ele mas... seria uma catapulta só ele mesmo, ele não precisa de nada. Ele é o mecanismo. ariete humano, cara. Ele é o mecanismo e ele é a bomba, ele é Um o cara que projétil. entra na briga de cabeça, Literalmente. Literalmente. Esse entra de cabeça literalmente numa E porradaria. aí, bom, já trouxemos aí um mentor, trouxemos o Rayman, o Ariete, Man at Arms, né? Que é o Man at Arms. nome E o original. Rayman, né? Esse é o Esse é o Rayman, né? Mas quem que... Você falamos do robô, tá aqui. Quem que você acha, Éder, que poderia entrar aí, que está... Não, eu vi, né? A gente mostrou na San Diego já uma peça que eu achei maravilhosa futuramente. Homem-Fera. E eu gostaria que eu vou reiterar o Mandíbula. Não, Mandíbula, mas dos mocinhos, os good guys. Dos mocinhos, cara, eu vou fazer um desafio, uma peça que vai ser desafiadora. Many Faces. É, o Multiface, que é o que é um dos meus favoritos. Ele e o Mekanek. O Mekanek vai ser legal também. Multifaces, Né? Né, você ter a ideia de como trocar a face dele, que é a cabeça intercambiável, como é que vai ser, né? Legal. Eu já não sei se entra na mesma licença, mas She-Ra, Sim. Ah, você gostaria de ver a She-Ra. que aí... Com o cavalo que o Ari vendeu 3 vezes. O Ventania. Mas o Ventania. Matheus, ele quer que venha com o cabelo natural e o pente. Pra fazer maravilha. alusão Legal. à década de 80. Eu queria já deixar meu Eu tive aqui, a eu queria She-Ra. o abelhão. O abelhão dos meus favoritos é Abelhão, o Buzz cara. Off. E o Stridor, hein? Quando vocês lançaram o Stridor, vai ser Stridor, uma né? lágrima vai correr, Com hein? Fisto muito. Uma curiosidade que eu aqui. acabei descobrindo, não sei se mantém no cânone ou não, mas acho que sim. Na série Olha de as 2002. veias aí da mão, Éder, Que segurando, sensacional. segurando É. uma A chave. mão não, né? É uma marreta, né, o velho? cara... O cara tem O uma... Many Faces, o mentor, é irmão do Fisto. Não, o Não. Many Faces... O mentor. Não, Many Faces, desculpa. Many at Arms. O Duncan é irmão do Fisto. O Duncan é irmão do Fisto. Mas isso na animação, nos quadrinhos? Na animação, a partir da animação de 2002. Do Em Biscoff 2002, eles
ampliaram o cânone ali, contaram a história do Keldor, esqueleto e tudo mais. E faz sentido, né? Que ele tem o bigode meio ruivo também. É, o o Fisto tem uma barba ruivo. mais respeitável do que a do o glorioso Fisto tem, mentor. tem É, uma- que eles em batalha defendendo o Grayskull que ele perde a mão. Ah, olha só. Então é isso aqui. Vamos. Olha o rosto ali do Arit. É isso, então tivemos aí Shredder, disponível para pré-order, dos Tartarugas Ninja. Tivemos aí Man at Arms também disponível. E agora o Rain Man, disponível também. Aí uma peça de tartarugas, 2 de Motu. A gente tá. 3 petardo, hein? Estamos fracionando aí para possibilitar que todos aí que queiram ter a coleção completa consigam aí se organizar, Isso é bom. fazer as pré-orders mês a mês aí. Exato. Mês que vem teremos mais. O Éder já até citou aqui o Homem-Fera, provavelmente entrará aí na Inside do mês que vem. Temos aí pro O'Neill, que mostramos também. Foi mostrado. legal. Provavelmente entrará em pré-venda no mês que vem, então fiquem ligados aí. Queria agradecer a todos. O Matheus vai ficar aqui pro próximo bloco com a gente. Eu não sei se o Éder ou o Ari volta, a gente vai ver ainda aqui pro último bloco, mas o Matheus vai ficar no próximo bloco com a gente, que vamos falar de Marvel, Matheus. Bom demais. A maravilhosa Marvel. E lembrando vocês aqui, ó, no final do programa, sorteio aqui do Shao Kahn. Speed Run, 50% de desconto no Tom e Jerry e 3 e Chitara e Snarf Minico, também 50% de desconto em qualquer site, aerostudios.com.br. E é lindo esse Tom e Jerry, hein? .com. Você tem esse, Tem. Matheus? O Matheus já tem. Comprou no preço cheio. Comprou no lançamento. Exato. Você sabe que é uma das minhas... Pô, ela tem um movimento inacreditável. Não, essa quando ela peça. lançou, eu falei, eu vou garantir, porque... O aviãozinho lá, o jatinho do Jerry. O Jerry olhando pra Resume trás. o que era Tom e Jerry, né, Exato. cara? E É essa igual tá na sala, tá? Tá na tua sala? Tá pra Essa sala. cabe. É igual eu falei do Shrek, né? Que a gente mostrou aqui no começo do programa. É uma peça que ela simboliza a série inteira. conta a sem história, ter- Já resolve ter tudo. outras coisas. Então, o Shrek também disponível para pré-venda. Então aproveitem aí o Speedrun. Se inscrevam no canal, deixem um like aí também, por favor. Ativem as notificações. A gente volta daqui a pouquinho. Inclusive, Ari, aproveitar que você está aqui. Diga. Tivemos, na metade aqui do mês de agosto, tivemos uma entrevista Ironcast com o nosso querido Exato. Vitor Cafage. Cara, gente Show de bola, finíssima. entrevista incrível. Não sei se vocês já assistiram. Assisti. Quem tiver a oportunidade de ver, assista. O fanzaço de Homem-Aranha contou várias histórias Apaixonado legais. pela aranha, né, cara? Artista incrível, quadrinista aí que faz Mega talentoso. mega talentoso. Não só quadrinhos originais, né? Autorais, né, cara? O caso de Valente. Valente, por exemplo. E também releituras aí de Na linha Graphic da MSP. Turma da Mônica, Exato. que é um Lições, patrimônio. Laços, que já virou filme e tudo, né? 2 filmes, né, cara? Então, bem legal, Então muito assistam bacana. a entrevista com ele. E na segunda-feira agora, depois do Inside, teremos um outro Ironcast que irá ao ar. Daqui a pouquinho eu vou contar pra vocês quem é a nossa convidada. Boa. E a gente volta já já. E de volta com novos convidados. Estou aqui com o Dan. Tudo bem, Dan? Certo, tudo em ordem. Primeira vez sua aqui. Primeira vez no Inside. E com nossa querida amiga Andresa também. Não, é a primeira vez aqui no Inside. Primeira vez. Primeira vez no Inside, já participou do nosso Ironcast. Inclusive, quem não assistiu, assista. Um papo super bacana. Também está aqui no nosso canal do YouTube. Andresa, estamos aqui para falar. Eu não vou falar do que estamos aqui para falar. Vou dar uns recados antes. Lembrando aqui, no final do programa, vamos fazer a perguntinha aqui do Mortal Kombat para levar Shao Kahn para casa. Fiquem ligados, é só responder a pergunta, prometo que é fácil. Eu que fiz a pergunta, então é bem fácil. Daqui a pouco a gente faz ela aqui no final do programa para vocês responderem no Instagram. Speedrun, está acabando o tempo aqui para vocês comprarem com 50% de desconto nossa peça do Tom e Jerry e a peça também da Chitara com Snarf Minico. Vocês têm até o fim do programa aí em todos os sites da Iron, ironstudios.com, .com.br, .com.eu, todo lugar do mundo, certo? Certo. Andresa, prazer Diga. tê-la aqui pela primeira vez, Dan também. Vamos falar um pouquinho, aconteceu no mês passado, Perifacon. Falamos do Perifacon Falamos. antes dele acontecer, apesar do programa ter ido ao ar depois, mas agora já aconteceu, e aí, saldo positivo, foi legal. Conta pra galera rapidamente o que é o Perifacon aí. Cara, foi insano.
Foi, Certo. tipo, muito bom. A gente tava, né, na gravação e eu tava meio... Espero que a Andresa... espero que a Andresa do futuro esteja feliz. Nossa, foi muito bom. Você tá feliz, você Foi está muito feliz. bom. A Perifacom é uma convenção nerd que acontece na periferia e a Aqui ideia... em São Paulo. Exatamente. Por enquanto... Olha só, Olha aí. temos possibilidade de outras locações? Pô, Perifacom Rio de Janeiro, né? Legal. Perifacom RJ. Estamos aí trabalhando fora para do isso. estado, aí vai ser mais fácil de você fazer isso. Mas é isso, então aí vários artistas brasileiros participaram lá também. Sim, sim. Teve apoio também, né, da Iron. Ah, a gente participou lá. Participou. Concurso de cosplay. Concurso de cosplay. Tinha o Kratos lá, o cara... Exatamente. Quem que ganhou? Foi ele que ganhou? Ele que ganhou. Ele que ganhou, tava bem legal. Tava bem legal. Então é isso, Perifacom, anualmente, vamos ver, pelo que a Andresa está falando aqui, deve rolar 2 vezes por ano daqui a pouco. Tem que fazer primeiro semestre, segundo semestre. Olha, não me compromete. Pô. Não, eu não estou te comprometendo, estou sugerindo aqui, deixem aí, vocês estão assistindo aí, comentem aí quem que foi, quem não foi, vale a pena. Eu não pude ir porque não estava, mas acho que vale a pena a galera comentar aí onde gostaria de que fossem, qual região aí de São Paulo ou até do Brasil, né? De repente, vocês... Dá pra fazer igual o carnaval, né? 2 dias em São Paulo, 2 dias no Rio. Olha só. Olha o trabalho. Coitado, vai ter que Mas correr. é isso, muito legal o projeto aqui da Andresa com várias outras pessoas também, por organizar um evento de cultura pop, é uma Comic Con, basicamente, né? Que acontece aqui, não era anualmente ali na periferia de São Paulo. Esse ano foi no Capão? Não, a primeira edição foi no Capão, a segunda agora foi na Brasilândia. Na Brasilândia. Vamos ver em Cuizona, a gente vai escolher a São próxima. Paulo. É isso aí, então, foi muito legal. Ano que vem temos mais aí. Já tem decidido onde vai ser? Ela tá pedindo muito Zona Leste, né? Zona Leste aqui de São Paulo. Zona Leste de São Paulo. É isso. Então, fiquem ligados aí na rede. Aliás, já deem suas redes, Andresa, pra galera seguir vocês aí, tanto a Perifacom, tanto da Andresa. Minhas redes sociais é Bruna Marquezine, brincadeira, Andresa Delgado e Perifacom, todas as redes sociais. E o meu é o Dan Figures _ no Instagram e no YouTube Dan Reviews. Você faz reviews lá de... Faço review de action figures. Action figures. Status também. De tudo. De tudo. E você, Matheus? MRIS Geek, em todas as plataformas. Também que faz lá review, fala fala besteira, filme. fala de filme. Não, besteira a gente sabe. Dá risada. Entendi. Então é isso, sigam todos eles lá, o conteúdo, para acompanhar o conteúdo. E agora, estamos aqui para falar de Marvel. Coloca aí, Vera, qual que é a primeira peça que temos aí disponível? Homenagem, 60 anos de Homem-Aranha, este querido personagem aí, que da Marvel, acho que eu posso dizer, talvez... É o maior. Top 3. Não, meu talvez seja o maior, mais famoso da Marvel. O maior Seria e mais ele. famoso. Hoje ainda é? Ainda acho que é, né? Ainda Pra sempre. Maior e mais famoso e top 3 de todos os heróis. Andresa, Calma lá. Calma, vai devagar. Andresa, lá no evento, muito cosplay de Homem-Aranha, como é que é? O que é? Da Marvel você acha que é Homem-Aranha mesmo, Homem de Ferro? Como é que tá? Porque nessa edição a gente teve o cartaz oficial do evento com Super Choque. Super Choque da DC. Mas foi engraçado porque eles reviveram aquele meme do Homem-Aranha, só que com Super Choque. Ficou bem legal. que legal. Legal. Eu cheguei a ver a foto. Esse aí é o meme, né? A gente tá vendo aí agora a versão deluxe. Os memes ganharam vida. Ganharam vida, que é o rosto do Peter Parker, que aqui no Brasil, quando ele chegou no Brasil, a tradução era Pedro Prado. O nome dele. Pedro Prado. É um trava-língua. É um trava-língua, inclusive. Obrigado aí a tradução brasileira. Ainda bem que eles voltaram aí pro normal. Se eu não estou enganado, numa das primeiras edições, eles erraram o nome dele. Eu cheguei a ler recentemente os relançamentos e tem uma delas, eu não lembro o que colocaram lá, mas colocaram errado, bem nas primeiras páginas já. E aí acabou ficando o resto da HQ. E o Batman tinha essa parada também de tradução, o Bruce Wayne era Bruno Miller, tinha essas traduções aqui. Gotham City era Riacho Doce, eram umas paradas assim, muito bom, meio bizarras. Mas aí temos aí o Homem-Aranha dos anos 60, da animação, que essa versão é famosa, né? Apontando por causa do meme. Meme tá na moda, né? A Iron Studios está entrando no mundo dos memes. Das modas. Tem outros memes bons pra sair aí, hein? Qual meme bom aí? Que o Wolverine deitado com... o Wolverine do Porta-Retrato. Sim, eu compraria essa peça. Eu cheguei a fazer uma brincadeira no meu Instagram com a San Diego Comic Con. Eu postei um Wolverine que eu tenho articulado,
Um quadrinho segurando a saudade já dos insides da Comic Con. Da San Diego. Não, e o legal, cara, os detalhes, ou a falta dos detalhes, né? Porque como a verba para fazer o desenho e o trabalho mesmo que dava, eles não faziam todas as teias do Homem-Aranha. Inclusive já vi vários artistas, quadrinistas dando entrevista dizendo que o Homem-Aranha é o pior personagem para se desenhar por causa das teias, que ele dá muito trabalho e tal. E nessa época eles não desenhavam. Inclusive um detalhe engraçado é a aranha no peito dele, que ela não tem 8 patas, ela tem só 6. Então é tipo uma formiga, na real, não tipo é? um carrapato. É um carrapato, tá vendo aí? Isso é clássico dos clássicos, pai. É muito clássico, porque os aracnídeos eles têm 8 patas, certo? Então esse aí só tinha Foi uma economia de patas aí pra poder... Economizaram nas patas, meteram uma formiga, aí um bicho barbeiro, sei lá. Que barbeiro pode ser. Atrás é um carrapato atrás clássico, também, né? classicaço, Carrapato né? é um carrapato Mas o pior é que a galera adora essa aranha. Das costas dele. Adora. Essa aí é cômico. Essa é nostalgia, né? Essa é nostalgia. Não, e o mais legal, assim, esse rosto dele da versão deluxe, que é o sem a máscara, né? O rosto do Pedro Prado aí, do Peter Parker, com esse cabelinho que é muito anos 50, 60 ali. Sabe quando você é mais novo, o cabelinho de Playmobil? Você corta o cabelinho. Mas tá na régua, tá bonito. Não, tá bonito. Não, mas ele não tem... É bem nerdola, né? Os fios assim, sabe? Ele é cru. Bem cru, com as figuras articuladas. É muito legal. É uma peça totalmente nostálgica. É isso. E parece que o novo Aranha, a gente não viu ainda uma arte conceitual, mas vai ser baseado mais ou menos no clássico. Do filme, você tá no dizendo? do novo mostrou no finalzinho do filme do Tom Holland, né? Ali. É o uniforme clássico, é o que a gente espera. É isso, é o que a gente quer. Você gosta do Homem-Aranha, Andresa? Não, do Tom Holland não. Não, mas do Homem-Aranha, o personagem. Tá. Não, gosto. Não, cara, eu super me identifico. Ele é muito correria, né? Sim, gosto. sim. Por isso que mas agora o Tom Holland vai ser correria, Andresa. Agora ele vai sofrer. Vai sofrer. Vai ser o vai Tony ter que Stark. ganhar seu próprio dinheiro. Chegou no AP lá, todo lascado, aquele AP que você deita do lado da privada. Costurando o uniforme. Que aqui em São Paulo é 5 mil Parecia que reais ele o tava aluguel lá. no apartamento desse aqui. Lá é a parte ruim, né? No meio de Manhattan. Exato, ali, pô, ele deve morar com as tartarugas ninja batendo na porta dele. Verdade. Lembrando que essa versão deluxe tem a plaquinha aí numerada de 500 peças, que distribuição mundial vai ser pelo site da Sideshow e aqui no Brasil exclusivamente pela ironstudios.com.br, a versão deluxe. Legal, hein? E a Iron entrou no meu coração de ponte já. E assim, lembrando, né, é uma figura individual, se você quiser fazer você pode meme. ter só ele, se você quiser fazer o meme, você compra 2 vezes a mesma peça e bota eles apontando pro outro. Não vou falar por enquanto, deixa aparecer a próxima, que dá pra fazer o meme até com 3 personagens, né? Mas aí... Mas você não sabe se ele vai aparecer Então, agora, não sei, você tá então. chutando. Tô chutando. Tá chutando. Vera, põe o próximo aí pra gente. Pra surpreender o Matheus. O Matheus, ele acha que sabe o que vai vir? Não sabe. Não sei, mínima ideia. Porque essa surpreendido. peça que você está falando não veio para essa veio. ensaio, não está. Entendi. Quem está é o nosso querido Wong, Wong. que está em todas. O Personagem que mais apareceu no universo cinematográfico da Marvel. Saiu agora que, com a participação dele agora na próxima série da She-Hulk, ele se tornou o personagem que mais apareceu. Que mais apareceu em filme? Já tem um monte de meme do pessoal Tudo chamando ele de figurante. Da Marvel, assim, o personagem que mais apareceu. É o Ronaldinho Gaúcho da Marvel. Literalmente, boa, pronto, bem colocado. Inclusive Tá lá o ele tempo todo. é a nossa primeira versão do Wong que a gente tem. Apesar dele aparecer em todos os filmes e séries e tal, é a primeira vez que a gente consegue fazer ele. E ele surgindo aí do multiverso da loucura, naquela primeira batalha, né? Temos aí os tentáculos do personagem. Como que chamava? Eles deram um nome. Eles deram um nome. Não é o Shumagora. Então, um outro Gargantos eles mudaram agora, né? pra- Eles mudaram. colocaram acho que meio negócio de gargantas, tudo, porque eles Isso, não gargantas. podiam. Se tornou Gargantos porque eles não tinham os direitos ainda, né? Acho que não podiam ainda usar como Shumagorá, ou não queriam Queimar o um personagem tão importante. Então fez como se fosse um Apesar que é sidekickzinho. multiverso, ele pode vir depois. Várias versões, Porque né? aquele é meio fraco, próximo do Shumagorá de verdade, que seria muito mais forte. Eu acho que... Acho que acredito agora com os novos filmes, talvez eles vão dar uma importância maior, porque é um personagem bem bacana pro MCU. Então. Agora E eles estão- lembrou bastante o diorama dos Guardiões, né? Ah, sim, verdade. é verdade. É, o Guardião quando eu tinha vi, eu aquele já bicho lembrei dos na hora. tentáculos Sim. também, né? Bem colocado também. Ficou legal. Ele ali com os poderzinhos. E eu gostei muito, o rosto dele ficou muito parecido com o do ator.
uma pose de ataque também, o uniforme dele levantado, porque tá Os movimentos ali da numa túnica, batalha, né? Uma né? túnica, né? Que ele tem os detalhes dourados. O Mago Supremo, aí ele é o É Mago. verdade, ele é o Mago verdade. Supremo. Ele é o cara. Mas ele tá numa tiriça também, desgraçado, né? Porque ele tá louco pra passar o manto de volta, né? Caraca, ele só lê, tá, isso aqui tá no livro, isso aqui não tá. Deu a indicação lá, a menina morreu ali pra destruir o livro. E ele foi lá... Aí ele foi lá e deu tá... A verdade é que ele virou o Mago Supremo, mas tá louco pra devolver o Mago. Vai você, estranho, deixa quieto isso aqui. Dá Nesse muito último trabalho. filme ele tava pra apanhar, né? Nossa, ele apanhou demais. Colocaram assim. Ele apanhou. Nossa, Deu dó dele. deu muita Mas dó. você acha... Falei, Ó, alguém salva o Wong, pelo amor de Deus. Eu achei que ele ia morrer, inclusive. então, também. eu vou confessar, você falou... No Guerra Infinita, eu lembro de ver o pôster assim, tinha todos os Vingadores ali da época. E aí eu fiquei, pô, esse aqui vai morrer... Esse vai morrer. Porque o Bolão, Wong, ele tava pequenininho, não sei se vocês viram. É a Canto. abertura de Senhora do Destino. Toca a música. Mande notícia, aí fica assim. Então, juro que eu achei que ele ia embora. E ele tá aí, até hoje, nem passou nem perto de morrer, né? E o legal é que foi surpreendente isso, né? Quando você todo mundo. Naquela hora que você falou de Vingadores Guerra Infinita, quando você espera que vai morrer, sei lá, um personagem, sei lá, mais secundário, né? Morre os principais, some os principais. Uhum. Aí foi legal que ele teve continuidade. ele aí... continuou, ele virou o Mago Aí Supremo. ele vira o Mago Supremo. Justamente porque ele ficou vivo. Ele, inclusive, é um personagem que teve uma crescente muito boa, né? Sim, Acho que ele foi sim. conquistando A galera o gostou público. bastante eu gosto, dele, é. Eu gosto bastante dele, inclusive. Ele é cativante, né? Ele Engraçado. E ele traz a responsabilidade que o Doutor Estranho tá meio que vacilando, né? Ele tá, Doutor Estranho. Ele fica pegando no pé o tempo É que todo. o Doutor Estranho, principalmente nos quadrinhos, ele não é um vingador. Ele fica mais na dele, ajuda quando precisa, mas vai você que eu sou o Mago Supremo. Já nos filmes, não. Ele quer ir pra batalha. Aí o Wong falou, tá bom, então vai lá, querido, deixa eu cuidar aqui do... Então temos aí ele finalmente se juntando aí à peça do Doutor Estranho, que a gente já deixou disponível para pré-order. Então está disponível para pré-order também o nosso querido Wong do filme Multiverso da Loucura. Acho que tem mais novidades aí de Multiverso da Loucura em breve aí que a gente vai trazer. Tem coisa boa, velho. Mas por enquanto, o que você gostaria de ver do filme? Do filme? É. O Senhor Fantástico. Como peça? O do Krasinski? Seria legal. Macarrãozinho lá? Não, assim, aqui, ó, tira. Já vem até Pode com ser a um pouquinho camisa antes do macarrãozinho. Antes do macarrão. Antes do macarrão, Nossa, seria legal. mas O você Raio Negro. gostou a ponto de querer uma peça? Você teria uma peça do Krasinski? Eu quero assim, eu acho, não sei se eu gostei muito da participação ou se eu quero ver logo um Quarteto Fantástico no filme. Entendi, Como mas foi você a acha primeira que vai ser aparição. ele? Você acha que vai ser ele? Eu acho que não. Infelizmente, eu acho que não. A carta? Gostaria será? que fosse. Ai, mas acho graças a Deus. Você a Andresa não quer o Olha Krasinski. só, ia ficar dando fanservice aí. É que adoro Vocês que Matheus, lute. o Matheus, ele quer montar o The Office, aí ele quer maravilhoso. A The Office é outra coisa, né? Maravilhoso. Por favor, Eu gosto do Iron, Krasinski. por favor aí. The Office. Não sei quem que falou, acho que foi o Léo falou pra mim, eu não consigo ver o Senhor Fantástico porque eu só vejo o Jim. Não, acho que não, acho que isso não, mas talvez, eu tô esperando que eles anunciem o quarteto agora na D23, falei aqui no primeiro bloco. Sim. Acho que não vai ser ele também, acho que vão ser... Imagina se fosse ele e a esposa dele. Emily Então, é o Blunt. que todo mundo quer, né? É muito bom, mas né? eu acho que não vai ser. Acho que... Nas primeiras entrevistas dele, ele disse que ele talvez seria só um fanservice, né? Ele não criou muitas expectativas, mas a Marvel tem muito disso, né? Vamos Você ver. não pode falar muito e daqui a pouco Vamos ver, deixa aí nos comentários quem deveria ser o Senhor Fantástico ideal aí pra vocês. Temos várias opções. Deixa aí. Um que pode vir também, que já teve a chance de não virou boneco porque não tinha na época, é o Professor Xavier. Poderia vir um Professor Xavier agora. O Professor Xavier do Stuart, Patrick Stewart. Patrick Stewart. Carequinha. Mas Seria tem legal. Minicô, não tem? Teria uma... Tem Minicô, mas aí é a versão comics, Versão né? comics, Ah, é verdade. Seria legal ter ele numa cadeira versão clássica movie, é show, né? remetendo aos filmes antigos, também seria interessante. Deitadinho na cadeira, assim. Coitadinho, né? Ai, gente, que humilhação. Spoiler do filme. Não virou. Vocês não viram até Já agora. passou o tempo, já deu deu também, tempo. né? já tá no stream. Vamos lá, aqui também a gente bota um monte de spoiler aqui, não tem como, tá na peça. Então, seguindo aí dentro da Marvel, o que temos aí, Vera? Olha lá, a Andresa falou de Minicô. Esse Temos ficou o show. Thor, de Amor e Trovão. Filme que saiu agora em julho, né? Julho, Isso. mês passado. Do Todo mundo Papai Taca. assistiu? Eu assisti, depois de muita resistência ao cinema, eu me rendi. Falei, eu vou até lá. Foi, e aí, gostou do filme? Cara, eu achei o filme um pouco decepcionante. Pra quem é muito fã do Thor,
gosta do Thor de uma maneira diferente. Mas o filme é divertido em si, né? Mas o Thor eu gosto muito do Ragnarok. Acho que o filme Sim, do ali é o Ragnarok filme que remeteu bastante, é bem legal. Legal. Eu gostei muito do lance deles trazerem a Thor Jane Foster. Sim, isso foi um ponto, foi top. Não gostei de não ter visto a transformação dela. Acho que, tipo, ela, pô... Que edição... A primeira vez que ela vira, tinha que ter mostrado. Mas eu gostei muito do visual dela, que ficou bem... Muito legal. O que eu gostei muito foi do Mjolnir. Cara, saindo aqueles pedaços e... Foi muito legal top. Essa parte eu achei... Deu um upgrade, né? Achei muito bacana. A arma, né? Foi. Deu um upgrade. E tem aí essa armadura que ele mesmo fez pra se mostrar pra ela. Esse Minicô ficou muito lindo, né? A perfeição nos detalhes dele. Ele tá de boa, né? Porque o outro Minicô do Thor que a gente tem, ele tá pulando, indo pra porrada e tal. Ele tá mais a cara desse filme, né? Mais de boa, ali paradão, mais colorido. O olho já não tá mais... Com a cara mais simpática. Agora... O Rock deve ter dado um jeito nesse olho dele aí. Já cancelaram essa parada. Mandou o Groot roubar um e deixar só pôr a lente, né? Põe uma lente em cima do olho falso, imagina. Ficou bem bacana. E temos também a Jane Foster aí, né, Vera? Ele tá com o olhar apaixonado pra Jane, né? Duplinhas, né? A gente fez... Mas a Jane não tá nem aí. Ele tá apaixonado, a Jane tá... Enquanto ele tá parado, apoiando o Stormbreaker aqui atrás, olhando pra ela, ela tá na porradaria, né? Ela tá dando um pouso aí, ó, você vê? Ó. Tá resolvendo a parada. Sim, isso aí ficou bem legal, né? Gostei do visual dela no filme. Que é muito como ela tá no filme, né? Ela só quer dar porrada. Lembra muito a versão comics dela, né? Tanto que o pessoal fala total. Que lembra muito, remete muito. E pode spoiler aqui? Pode, né? Acho que já deu. Porque eu achei que poderia ser mais trabalhado o drama que ela tem, que vem dos quadrinhos, que é o fato dela ter câncer e essa dualidade de que ela fica super poderosa e ao mesmo tempo isso tá matando ela. Isso tem no filme, é trabalhado, mas talvez se desse mais tempo de tela, talvez mais participações dela, essa trama seria mais... Acho que se eu fosse criticar o filme, seria isso aí. Eu senti falta mais dela, assim. Acho que eles gastaram muito rápido ela. Então. Trouxeram... Dá pra ter trabalhado ela nos 2, 3 filmes aí. Eu também esperava mais isso. E trabalhando esse drama dela, acho que daria pra trabalhar mais. Mas você gostou de ver a Thor no Eu gostei. No MCU? Eu gostei, mas eu concordo com vocês, foi muito rápido. Eu queria ter visto essa transformação. Pô, ela já foi apresentada, já estava toda montada, já estava manjando muito. Tudo bem que ela, enfim, ela conhece toda a história de Asgard e tudo mais, mas queria ver... Não teve um arco, assim, nem dela aprendendo a usar os poderes, né? Parecia que ela nasceu... Isso, aquela interação dela com o Mjolnir, né? Seria bastante legal. Mas ela volta, viu? Então, nos quadrinhos ela volta, né? Ela volta e... No final do filme... A cena pós-crédito dá uma clara visão que acho que ela vai voltar igual nos quadrinhos. Como Valkyria e tal. Exatamente. Não, mas eu queria ver mais ela de Thor mesmo. Sim, assim, acho que... mas o Thor agora tá com os dois, né? Tá com o Mjolnir e vai ficar com um upgrade grande. Mas pode ser, aí eu especulando, pode ser uma forma de, já que ele tá com os dois, ele tem que entregar um pra alguém. Talvez um Bill Beta apareça. Duas armas, pô. Talvez venha um personagem de RPG igual o Stormbreaker, ele pertence ao Bill Beta, quem sabe? Vê um Bill Beta, ele entrega pra ele. Bill Beta, Bill Beta, que é um personagem estranho, diferente. Tô igual o Ari, querendo sua bucha. Tem o Bill Beta no Ragnarok lá, a cabeça dele lá no planeta Sakara. E já tem especulações que talvez o planeta Sakara apareça de novo aí, né? Não, especulações não, tem no trailer do She-Hulk, que a gente não viu o She-Hulk ainda, porque a gente tá gravando aqui e não estreou. A série estreia amanhã, eu acho. Isso. A gente tá gravando um dia antes aqui de estrear. Mas tem um trailer lá que aparece uma nave de Sakara. Que é onde leva o acidente dela acontecer, igual nos quadrinhos. Isso. Também refazendo referência. Quem tá lá na nave? Dá esse spoiler. Agora você quer dar spoiler que você não tem? Agora não tem o spoiler. Não tem. Mas eu tenho teorias aí que o Hulk vai ter que ir pra Sakara. Vai voltar pra Sakara. Será que é o filho dele? Essa é a especulação aí. Seria legal. O Hulk dá uma decepção terrível falar do Hulk. Mas acho que ele volta a ser... Over. Não, calma, o Hulk, calma, gente. Calma. Vai ser trabalhado. Vocês estão com pressa. E tem She-Hulk também, She-Hulk vai ser legal. Eu quero ver a She-Hulk. Eu também tô bem. Eu quero ver a She-Hulk, que eu gosto da She-Hulk.
E tem o Demolidor também, né? Nossa. Maravilhoso. Que presente. Que presente, né? Ele Quem não está quer de ver? volta. Quem não quer ver um Demolidor do Cox junto com o Homem-Aranha e a She-Hulk junto com o John Krasinski como ser fantástico? Todo mundo quer ver isso. E o Wilson Fisk também, que eu acho que foi um Vamos grande seguir acerto. aqui, Vera. Temos mais aí. Temos mais o Thor. Então falamos dos Minicô e agora vamos para 1 para 10, os realistas aí de Thor. Vamos de ver. Trovão. O homem, né? Thor. Brabão. Esse cara gosta de ser o Thor, né? Fala a Adoro. verdade. Ele gosta. Tem uma, não sei, se eu não me engano, tem uma entrevista dele falando que enquanto a Marvel quiser que ele seja o Thor, Ele será. ele topa. Eu vi uma entrevista do preliminar, assim, do Endgame, que eles queriam matar todos. Tipo, queria matar o Thor. O Kevin Feige queria. Queria matar. Aí os russos falaram que não dá pra matar. Vai ser ruim. Vamos matar todo mundo, porque senão perde o peso. Se você mata todo mundo também, você tira. O peso da vitória. Né? Não, e você tira a morte do Tony Stark também, que foi o símbolo ali Sim. e tal, né? Então. Acho que eles encerraram bem. E o Thor, como é um personagem mais leve, né? Ele é o mais engraçado ali, o mais cômico de todos. Acho que é legal manter. Ele tá indo por esse caminho mais aventuresco e tal. Eu gostei. É bacana que eles conseguiram trabalhar ele com Guardiões, né? Por ele ser tão cômico assim. Faltou trabalhar um pouquinho mais com Nesse Guardiões, filme né? faltou, mas eu acho que no Guerra Infinita ali foi muito bom. Foi. O arco dele. Nossa, E muito bom. vai ter Guardiões 4. Não, 3. 3. Vai ter Guardiões 3. Então, Não sei, hein? será? Será que ele volta? Não sei, não. Eu achava que nesse filme os Guardiões fossem aparecer na batalha final pra dar Dá uma ajuda ali e tal. tchan. Até pelo o Gore ser um baita de um vilão, né? Entendeu? Então eu esperei que fosse ter. Mas eu falo isso quando o pessoal fala, pô, eu queria mais interação do Thor com os Guardiões. Eu acho, até pelo que foi falado na época, que o filme primeiro que viria era Guardiões 3. Ah, certeza. Então ia ser um trabalho com ele junto. Como teve a saída do James Gunn, ele foi pra DC e já tava com o trabalho na DC, eles tiveram que inverter. Mudou a ordem Mudou dos a filmes, ordem. Por isso que eles trabalharam um pouco com os Guardiões e deixou o foco mais nele. Tá Agora bonita essa capa, hein? Essa peça É, foi então, isso que eu ia essa falar capa agora. tá esvoaçante, tá? Esse efeito de E a gente tá. E essa, ventando ali, que a né? Andresa comentou, a capa ela é esculpida, não é tecido, né? Às vezes a gente usa em tecido, às vezes a gente vai pro esculpido, mas nesse caso aí a gente fez ela Eu prefiro esculpido. esculpida. É, porque você consegue modular ela. Não, eu prefiro esculpido. Não, então, o esculpido a gente modela ela do jeito que a gente quer. Isso. E é assim que vai ficar em toda a coleção, ela vai estar. Eu gosto mais assim. Eu não sou muito fã de capa de... Apesar de ter esse benefício que você falou. É, né? você tem que ter um certo talento ali pra você deixar a sua peça pra dar uma moral pra ela quando você tem uma capa maleável, né? E eu gosto desse visual imponente, assim, sabe? Com o martelo pra baixo. O martelo não, né? O machado aí pra. Machado aí tá pra baixo. Machado. Pra baixo. Meio em repouso, mas ao mesmo tempo, né? O vento, bem heróico, assim, né? Bem contemplativo do que tá acontecendo. Eu gosto também, acho legal. Sou muito fã do Chris Hemsworth. Acho que, inclusive, ele podia fazer o He-Man. Acho que seria legal. É um filme do He-Man. Dá. Ele podia assinar. Está no shape aí pra fazer. Certo? E quem seria o esqueleto? Acho que pode ser qualquer um, porque é só botar uma máscara de mas caveira. até a Mumu podia ser o The Rock de esqueleto. Aqui The Rock, os caras querem pôr The Rock em tudo que ela... Você não quer... Cara, o The Rock não tá usando nem capa de Adão Negro. Você acha que ele ia botar a cabeça de caveira Você não vai. pra tirar a cara do The Rock? Isso é verdade. Mas quando o The Rock aparecer na frente do... Tá vendo? A gente traz uma Vai dar. coisa, é isso que acontece. O cara que é o The Rock, que é o cara que não vai cobrir a cara dele por nada. Por nada, Andresa. Não vai. Não tem Não como, vai, né? não vai. Imagine o... Sabe quem? Pode ser o Hugo Weaving, que já é o Caveira Vermelha, é o V de Vingança. Ele gosta boa, de cobrir ele a gosta. máscara. Ele gosta, mas aí, Não. aí teria que fazer enchimento também. Aqui, tudo bem, pô. O Shazam tem enchimento. Então, imagina- O único que não tem enchimento é o The Rock. O único. Ele, inclusive, o The O Rock... Henry Cavill não tem enchimento também. Ah, tá. Lógico que tem, Tem pô. também. O The Rock ele teve que diminuir pra fazer o Shazam. Porque ele Tava demais, né? Adão Negro é muito grande. Tava demais. Então é isso. Eu agradeço aí o Matheus. A Andresa fica com a gente. Agradeço o Matheus e o Dan. Valeu. Muito obrigado pela presença aí. Tamo A junto. gente vai pro intervalo rapidinho e volta pro último bloco, onde a gente vai fazer o sorteio. Está acabando aqui o Speedrun. Então, 50% de desconto. Aproveitem, não percam para comprar o Tom e Jerry e a Star Snarf Mini Co. A gente volta já já.
Oi pessoal, eu sou a Carol Costa, sou jornalista, sou apresentadora Omelete de NMCCXP e semana que vem eu estarei no Ironcast para falar sobre colecionáveis, sobre personagens que a gente gosta, quadrinhos e muito mais. Conto com vocês lá. E voltamos. Agora depois está revelado então o nosso próximo Ironcast. Estamos de volta aqui com a Andresa, que ficou, que ela falou, eu não vou embora antes de falar de DC. E aí para falar de DC a gente trouxe o Ari também, que ele estava pedindo ali para falar, eu falo de DC e tal, então a gente trouxe ele. E está revelado nossa convidada da Ironcast de segunda-feira, Carol Costa, jornalista, apresentadora do Omelete. Batemos um papo super bacana. O Ari faltou, não é ele que está no podcast. Para a alegria de quem assistiu. Exato. Fizemos, eu e Giovana entrevistamos a Carol, um papo muito bacana, falando do background dela de nerd, enfim, o que ela gosta de cultura geek, as coleções dela e tudo mais. E Sandman também. Então vejam aí, segunda-feira, às 19 horas, Ironcast com Carol Costa, certo? Teremos ainda vários convidados ao longo do ano aí também. Fiquem ligados, então já adiantando aqui, curtam aqui o nosso canal da Iron, se inscrevam no canal e ativem as notificações, certo? Porque daí isso aí. Na segunda, já estamos com 2 Ironcasts por mês, assim a gente vai longe. Inclusive a Andresa tem um podcast também, certo, Andresa? Divulga aí seu podcast. Lança Braba. Fica o convite para vocês participarem, mas você não vai poder falar de Marvel, porque o podcast é meu, fala do que eu quiser. Só fala do que você quiser. Toma! Inclusive, eu quero ver o tradutor traduzir Lança Braba em inglês e em espanhol aqui nas legendas. Eu, inclusive, vou assistir. É sempre legal, né, Pra cara? botar na legenda e ver como que ele traduziu o podcast da Andresa aqui, Lança Braba. Fala do que lá? De tudo? Política, de tudo, quadrinhos? Política, música, quadrinho. Música também. Legal. Então, assistam. Qual que é no canal do YouTube? Lança Braba? YouTube e Spotify. Isso. Tem no Spotify também. Em vídeo também. A gente tá em vídeo no Spotify. Olha, em vídeo, legal. O Spotify começou com vídeo recentemente aqui no Brasil, né? Exatamente. E o seu programa, então, tem tá vídeo. Em vídeo. Inclusive, vamos pôr o Ironcast no Spotify também. Anote aí. Boa. Anote aí pra gente colocar no Spotify, certo? E em outras plataformas de podcast. Também. Então vamos lá. Começando, lembrando aqui, últimos momentos para comprar com 50% de desconto Tom e Jerry, certo? Mostramos aí no intervalo anterior Power Rangers, temos Power Rangers em estoque, o Zordon chegou em estoque recentemente. Que é bem legal. Então, vocês que são fãs de Power Rangers aí, assistiam na TV Colosso ou em qualquer outro lugar do mundo aí que vocês assistiam Power Rangers, estão disponíveis no nosso site, ironstudios.com.br e .eu, nosso site europeu. Acessem aí, garanto de vocês. Temos várias peças. Acho que não sei se a coleção inteira já está disponível. Com certeza o Alpha ainda não. Mas temos os heróis aí de Power Rangers disponíveis para vocês adquirirem. Certo? Era fã de Power Rangers também, Andresa? Não é da Sim, claro. Aquele momento lá que é o multiverso dos vermelhos. Aí, nossa. A Andresa avançou. Ela foi a fundo aí nos Power Rangers. Eu gosto. E além disso, o sorteio aqui do Shao Kahn, daqui a pouquinho vou fazer a pergunta facílima para você ganhar, responder lá no Instagram da Iron, certo? Então vamos lá, Vera, sem mais delongas, coloque o maior herói de todos os tempos, Ari, Andresa, Kal-El. O último filho de Krypton. Depois vieram vários, mas ele é o último. Se tem um lugar que tem filho sobrando é Krypton. Exato. Tem até cachorro lá. Tem tudo. Que veio. Mas olha a capa, Andresa, você que gosta das capas. Temos aí a capa do Clark. Lindo movimento, hein? Muito bom. Inclusive, o símbolo amarelo ali na capa, né? Que Clássico. eu gosto com o símbolo. E esse
essa metrópolis diminuta aos pés de Clark e Lois. Esse é o diorama Lois e Superman and Lois, 1:6, né? Com o Planeta Diário, né? Com o Planeta Diário dá lá todo um embaixo. tchan. E ela tá... Essa peça me lembra muito Superman, o filme. Sim. Quando ela tem aquela entrevista... Você lembra da entrevista? Vocês lembram da entrevista? Lembro. Ela tava com segundas intenções ali. Bastante Né? intencionada. Tava bem intencionada ali Bastante. pra cima do Super-Homem. Bastante. Quem não estaria? Ah, sim. Exatamente, essa é a pergunta. Que homem, que homem. Que homem, Que que homem. homem. Inclusive, eu gosto desse visual dele. Ele é forte, mas não... Ele não é um halterofilista. Exato, O Batman né? malha, o Superman não. O Superman só existe, velho. Ele está aí Ele não precisa mais fazer esguio, esforço. o Superman mais esguio. Eu gosto também. E ela tá com o caderninho, provavelmente ela estava Trabalhando. na cara da notícia. Quando foi surpreendida com um voo panorâmico, cheio de Exato. amor. Exato. Romântica essa peça, eu diria. Romântica. Bastante, e essa peça engloba tudo, né? Porque tem o Superman e tem o Clark também, que seria ali o Planeta Diário, né? Não, A interação dele com a a relação Lois. dele com a Lois, porque Exato. quem se relaciona com a Lois é o Clark, não Sim. o Kal-El, né? Não o Super-Homem. Exato. E é legal, cara, é bacana ver o Superman nessa coisa mais plácida, assim. Menos violenta. Exato, é bacana. Isso diz muito sobre ele. Eu acho muito legal. O Superman é um super-herói que, assim, você pode até não gostar, mas você é obrigado a respeitar. Porque ele te obriga a respeitar. Ele é o primeiro super-herói. E ele é muito querido, velho. É um fofo. É um fofo. Ó, as dobras no tecido, a gente falou mais cedo aí do colã, com as dobras onde pega no músculo e tal. E a Lois tem um detalhe muito legal nessa peça, que é o sapatinho dela. Como ela está no ar ali voando, o sapato tá caindo, mas Querendo não tá, cair. ele tá preso na ponta ali, ó, dá pra ver ali da perna esquerda. Ele não está 100% encaixado no pé, propositalmente ali, porque está indo embora. Ela tá num movimento Danilo Gentili, né? Que ele sempre põe o pezinho pra trás quando cumprimenta o convidado, né? Não tem essa referência. Nossa, foi muito Mas foi muito específico, mas pode ser. Assista. Pode ser. A nossa audiência internacional, então, Não vai surtir muito efeito. Mas aí temos aí o Planeta Diário, né, que você comentou. Legal. Já tivemos esse globo do Planeta Diário em outras peças da Iron aqui. Na do Superman com o Apocalipse, né? Exato. Em Inclusive, os destroços. esse é um diorama, um cesto aí que a Iron traz, sempre da DC. Temos várias... Esse é o primeiro que não é de batalha, né? Sim. É um diorama mais, como a Andresa falou, contemplativo, aí, mais romântico. Mas é legal, esse é o tipo de peça que resume assim, o personagem. Que nem a gente falou ainda hoje, tipo, a gente comentou sobre o Tom e Jerry e tudo mais, que tem isso de consolidar, né, cara? De resumir. Eu acho que isso aí também resume bastante aí o que é o universo do Superman. Porque a Lois é, cara, é arroz e feijão, né? Superman e Lois não tem como você dissociar. Muito bonita a peça. Não, ela é uma das personagens assim mais marcantes aí inclusive nos filmes ela é onipresente, tá em todos os lugares, tudo acontece com a Lois e tal. O legal é que a Lois, principalmente ao longo dos tempos, né? Ela não é uma pessoa frágil. Isso que é bacana, é uma mulher forte, cara. Ganhadora autossuficiente. de Pulitzer. Exato, certo? porque pra estar com o Superman você tem que ser. Tem que ser uma mulher, né, meu? Ela nunca tá nesse lugar de indefesa, mesmo quando ela tá em perigo, né? Ela Isso é bem intrépida. legal. Intrépida repórter. Porque senão depois a personagem vira só um acessório, né? E você tem um personagem muito forte, tem que ter outro também, né, cara? Pra fazer um equilíbrio bacana. Então a Lois é uma personagem bem interessante. Ela dentro do Planeta Diário, ela é tipo... top. É o Pelé, assim, né? Ela é a melhor jornalista. Ela e tal. é fera. E, por exemplo, hoje nos quadrinhos atualmente, ela tá envolvida com checkmate, ela é espiã e tudo. É legal, velho. Grande checkmate. Glorioso checkmate. Um abraço pra Amanda Waller, diretora aí de tudo isso. Se for falar, a gente falou de galeria de vilões mais cedo aqui, o Superman tem uma das melhores galerias de vilões aí do Não é, assim, não vai às vezes não é nem mal, tão né? bem... Eu adoro. Não é tão conhecida, se você for ver, como outros, como as gloriosas galerias de vilões do Batman, do Superman, do Homem-Aranha e do Flash, que você não gosta, mas é uma baita galeria. Mas o Superman tem Darkseid, tem Apocalipse, Brainiac, Lex Luthor. Sim. Bem legal. E tem também Metalo, tem algumas outras Não, coisas, menções Bizarro, menos você gosta do honrosas. Bizarro? Bizarro. É que o Bizarro... Eu gosto Você não tanto gosta do Bizarro, Superman velho. Cyborg? Hank pronto. Henshaw. Então é isso. Animal, fora animal. os outros, fora Superboy, fora Sim. o Aço. Não, eu amo Superman, né, cara?
Eu não nem tô falando de vilões, tô falando no Sim, geral ali. o universo do Superman, né, cara? A galeria dele. Mullets, ele tem mullets também. Teve mullets, gloriosos mullets, velho. Caiu melhor nele do que no Chitãozinho Chororó, por exemplo. Não, mas Superman era ficou bom melhor. o Chitão também, Chitão Chororó. Mas acabou antes. Superman mandou bem. É isso. Você falou da Amanda Waller, eu compraria uma peça da Amanda Waller. Eu acho que a Viola inspira o que mas do Esquadrão do filme, você diz. E mesmo nos quadrinhos, ela velho. Mas não precisa ser a Viola, não. Eu compraria qualquer peça da Amanda, eu gosto. Ela põe mais medo do que muito vilão, velho. Exatamente. Eu lembro dela na Liguinha. No desenho, animação. Ela peita era o Batman, muito sinistra, velho. cara. Não, ela peita todo mundo. Super-Homem, o Lex Luthor. Ela legal. é embaçada, Ela velho. é embaçada. Legal. Bem lembrado, inclusive. Legal pra quem não convive com ela. Não, é verdade. Ela é sangue ruim. Ela é. Não gostaria que ela fosse minha chefe, minha professora. Teria um pouco de medo. Mas ela inclusive na Liguinha, tem aquele lance dos personagens que eles trazem no Super Gêmeos. Lembra? Não tem um episódio desse? Tem. Eles trazem todos aqueles personagens super amigos. Giganta, não isso, tinha. que não são o Apache e tudo mais. Eles trazem como uma homenagem, né, cara? Isso. Não são eles exatamente, mas são. Muito legal. Bem lembrado. Amanda Waller, uma grande vilã da DC Comics aí. Um beijo, Amanda. Todos gostamos de você. Não vai falar o vamos contrário. falar. Tamo junto, Amanda. E agora, chegamos no derradeiro final. E chegamos aqui nas novidades, ali. Ninguém tinha visto ainda. Pode pôr, Vera. Isso é ouro, hein? Olha lá. Chegou o momento. Um monte de... grandes... grande Kiss from a Rose. É isso aí. Batman Forever. Que pra mim é uma redenção, né? Redenção. Chegou a hora da gente... Chegou a hora, Vamos porque eu redimir sou nós três humilhado aqui, por ter a tatuagem de Batman Forever nas costas. Certo. Eu sou humilhado. Agora chegou a hora da redenção. A gente não vai mostrar a tatuagem do Ari, porque em respeito Eu vou poupar todos, né, cara? Seria Mas tenebroso. o Ari tem realmente uma... Tenho. Não ri, velho. É o momento da redenção. Você tem mesmo? Tenho, mas não pode rir. Tem. Ó, a redenção tá aí, velho. Ele tem, é lamentável, mas ele tem. E eu acho que agora chegou o momento, nós três temos gabarito suficiente aqui, como fãs do Batman, para redimir Batman eternamente. Sim, o glorioso Val Kilmer. Val Kilmer, excelente Val Kilmer, inclusive. Nicole Kidman, que eu fiquei apaixonado na época por ela. Eu acho é um bom filme, gente. Eu acho que a gente tem que entender a época e a proposta. Exato. Sabe por quê? Eu vou fazer um paralelo aqui. Passa. Esse é o momento da gente Batman falar. Eternamente, Batman e Robin está mesma coisa que o Thor, Ragnarok e Thor Amor e Trovão. Exatamente. Você tem um ponto. Olha lá, é isso. Porque a gente veio de Batman do Tim Burton, que era um negócio sombrio, até assustador às vezes e tal, pro Forever, aí deu uma quebra, a galera não entendeu, de repente, a proposta na época. Não estou falando aqui que a gente é iluminado e nós sabemos. É que assim... O tempo e a distância nos deu sabedoria. O tempo nos dá... Tirou o ranço dos nossos corações. É como um vinho, né? Vai ficando envelhecendo, vai ficando bom. Exato. E assim, por exemplo, o Batman 66, que inclusive temos as peças aí dos surfistas e tal. Hoje é adorado, velho. Não, mas na época ninguém falava que era uma porcaria, porque de jeito entendia nenhum. Que era uma proposta, uma sátira, uma paródia e tal. Perfeito. E o Batman, os Batman do Joel Schumacher, tanto o Forever quanto o Batman e Robin ali, depois com nosso querido George Clooney, Chris O'Donnell, Uma Thurman, Uma Thurman, Arnold Schwarzenegger. E eu adorava, porque na dublagem, ela falava Batman. Cara, a dublagem tenebrosa, mas hoje é bem legal, velho. Então, assim, eu entendo que esse foi uma transição, não é nem o Batman e Robin, que é uma galhofa muito extrema, ele tá no meio do caminho. O Forever ali. é porque ele não é galhofa. Mas ele tem alguns exageros, assim como existem nos quadrinhos, os exageros. É isso que é uma coisa que eu não entendo, assim, a gente lê os quadrinhos e tem muito exagero, Sim, às vezes muita coisa cômica, e quando a gente traz pras adaptações, a galera não gosta. Mas isso é chato, né, gente? Na época do filme do Demolidor, do Ben Affleck, reclamavam que eles pulavam muito de um prédio pro outro. É um cara cego. Você tá reclamando que ele pula longe? Tem que reclamar de tudo, velho. Nada ali faz sentido. Calma, a gente então pode defender o Batman Forever, mas também. O Demolidor do Ben Affleck ainda não. Eu defendo. Ainda não chegamos nesse momento. E aí a peça, o que é legal, ele tá... Assim, a gente trouxe essa brincadeira pra peça, né? Ele com essa mãozinha no queixo, assim, como analisando a charada do charada. Lembrando que os vilões desse filme eram o Duas Caras do Tommy Lee Jones. E o histriônico...
Charada Que na do Jim época, Carrey. eles eram muito... Era big deal, forte. Assim, o Jim Lógico. Carrey, cara, ele era Eu o gosto do cara... Charada. Era a mesma coisa que, sei lá, você trazer hoje, quem que tá em voga aí, tipo, mega ator, pra você trazer pra uma produção de quadrinhos? Sei lá, o Brad Pitt, que nunca saiu do Aí topo, você né? calma, aí você... Sei lá. Mas na época, o Jim Carrey, cara, era primeira prateleira, Hoje seria velho. o rapaz lá, o Mandalorian, que ele faz tudo agora. O Pedro Pascal. Pedro Pascal. Seria o Pedro Pascal. Primeira prateleira, velho. Toda a série, filme tem o E Pedro o Tommy Lee Pascal. Jones, que era um ator mega respeitado já, Sim, né? tinha feito lá... Um monte de e coisa, cara. depois, Um cara. eu não lembro agora se foi... Logo depois ele fez o Men in Black, ou era na mesma época ali. Eu acho que pouco depois, acho. Ele fez o Men in Corrija-nos Black, aí depois ele se fez... estivermos errado. O Tommy Lee Jones é do Fugitivo, que ele, com o Harrison Ford e tal. Era com ele? Eu acho que Ou é, ele cara. fazia o outro... Eu não lembro mais. Cara, mas ele fez Memória muito de filme. centavos aqui. É, eu tô O Jim velho, Carrey bicho. tá no uniforme do Charada clássico, não tá? Sim, e ele tem no final aquele cheio de interrogações e tudo mais. Pode ele usa pôr mais aí, de um Vera, pode uniforme. colocar. Foi uma coisa aí, ó. que me doeu. Ó, o Chris. Foi uma coisa que me doeu nesse Batman, que o Charada, ele tá muito oculto, muito... Ah, o novo, você O diz. novo. Ah, o o The novo, Batman. é. É, O The muito, Batman. muito sombrio, né? muito e mais- realista. O charada mas- dos quadrinhos não. Ele tá mais para o Jim Carrey do que pro... Esqueci o nome do rapaz, desculpe. Paul rapaz. Dano. Paul É, Dano. o Paul Dano. Mas assim, eu gosto pra proposta de The Batman, porque é isso, né? Ele é um Excel, então, enfim. Tá funciona. dentro do Exatamente. ambiente do E filme. o Ari citou o Chris O'Donnell, temos ele aí em Minicô. E o legal é que ele tá com o Batmóvel miniatura, o carrinho de brinquedo aí na mão, controle remoto. Legal, velho. Muito bom, muito bom. Chris O'Donnell também, que era, nos anos 90 ali, o Era- galã em emergência. Era o crush de todas as garotas. Exato. E de alguns garotos, E era de meu alguns crush. garotos também. Inclusive ele tinha mamilos ali no... Sim, Bate-mamilos. Bate-mamilos. Capinha preta e amarela, como nos quadrinhos. Verde dos quadrinhos, o amarelo dos Tem quadrinhos. bastante inspiração, cara. Hoje, você acha que se a DC trouxesse esse visual, a galera ia comprar? Eu creio que sim. Sempre vai ter público pra tudo, né, cara? Depende. Vai falar com o pessoal, outro não. Sempre tem quem critique. No Batman tem gente que amou e gente que não gostou. Thor, Amor e Trovão. Tem o Amor e Trovão e tem o ódio e Trovão. Dos dois lados, velho. Não, e é isso, a proposta era outra, né? Era uma proposta mais... outros tempos e tudo. Mas- E eu acho que as coisas são cíclicas. Chega uma hora que um determinado formato dá uma esgotada, dá uma cansada, e você volta pra buscar outras. Quando volta a coisa dos anos 80, tudo, é isso. Deu uma esgotada de alguma forma, vamos buscar aquilo que já funcionou. E às vezes vai bem. Ah, e sendo bem feito, tanto sendo muito sério, como a Andresa trouxe aqui o The Batman. Pô, legal pra caramba o filme, mas é bem sério, mais pé no chão Sim. e tal. E quando é, por exemplo, um Thor Ragnarok, que é mais comédia e tal, mas também é bem feito. Guardiões, Ou que a Guardiões da comédia é Galáxia. excepcional. Altíssimo nível. Exatamente. Então trouxemos aí essa nostalgia dos anos 90, Batman Forever, que é o herói favorito da Andresa e do Ari também, né? Também, Tá? junto com o Homem Borracha, tá ali o Batman e o Homem Se Borracha. você tivesse que escolher na beira do abismo, tá? O Batman e o Homem Borracha. Quem Eu você acho que salva? eu pediria para que o Homem Borracha ficasse seus braços e me salvasse da queda. Ah, que palhaçada. E a Andresa é o Batman sozinho, ele tá É sozinho o Batman, ali, não é o tem Batman, eu outro. gosto. E temos mais um, né, Vera? Quem tem? Olha lá. Ai, eu não acredito. Jim Carrey. Legal, hein? Pô, tá Não, animal essa muito bom, charada, hein? muito bom. Temos o Charadinha. Chapéu coco. Legal, hein? Chapéu coco, que só ele usou ali. Bengala de interrogação. Interrogação. E o Jim Carrey brincava com a Sim, bengala. tem toda fazia- uma- Como chama isso aí? Que tem a massa, né? Da cheerleader lá que fica É, tipo... na frente da banda. Aham, o cara só- da... Muito legal, o terninho com as Eu charadas. sou apaixonada por esse uniforme e eu tenho uma É bem coisa pra legal. contar. Eu mandei fazer um cosplay Olha só. pra The Batman. Ainda bem que eu não usei, porque não tem nada a ver com, né? Eu ia passar um pouco de pro vergonha. The Batman, e aí É, não mas eu ainda um dia vou fazer um ensaio com esse uniforme que eu mandei Apoiada. fazer. O Java é o seu vilão favorito, Andresa? Do Batman? Eu gosto, nossa. E- Mas eu gosto do espantalho também. Do espantalho.
O Charada é muito interessante, né, cara? Até nos quadrinhos ele é tido como praticamente tão inteligente quanto o Batman, né? Só que ele tem uma obsessão em ter que ser descoberto. Você tem que decifrar a charada, mas ele é um cara bem legal, a construção dele é muito bacana. Então tem ali na peça do Batman, tem o easter egg do charada, que o Batman tá analisando ali. A charada. Uma charada. E temos também a peça Minico aí do charada, Jim Carrey. Muito legal, velho. Os legal, três. Muito legal. Mas acho que eu gostei. Coloca ele, o Vera tá pondo pra gente ver ele de frente de novo aí, novamente. Sorrisinho. E o pezinho, a mãozinha dele ali. Muito legal, cara. Muito bacana. E passa um pouco também dessa coisa dele ser galhofa no filme, né, cara? E o final lá, eu sei que é o Batman. Eu sou o Batman, ele bate. Louquíssimo, né, velho? Tá muito bom. Cara, e vai ser muito legal ter os Batman, né? Porque... sim, mais um Batman pra Michael coleção. Keaton, exatamente, Christian Bale. O Pattinson também, Pattinson, tem os dois. E agora, com certeza, vem o George Clooney, né? Tem que vir, Tão né? lindo, tão charmoso e garboso, precisamos ter. Tem que vir o Sr. Gelo também. E o Benny, cara. Sim. Benny! Nossa. O Benny. Mas o Sr. Gelo, com certeza. Pô, com a pantufa de urso polar. Em Minico, sem dúvida, né, velho? Incrível, incrível. Tem que ser Muito fofinho. É isso, fique frio. Como que ele fala? Fique frio, né? Fique frio. E aqui na tradução, os ajudantes dele eram o Picolé. Porra, imagina, um bandido. Picolé, acabou, cara. Você abraça o bandido, você dá risada. Os capangas do Coringa do primeiro, do Tim Burton. O capanga os capangas do Pinguim ali naquele circo maluco e tal. Legais. São bons também. Bons. Tinha os capangas do Duas Caras. Que o Duas Caras era uma galhofa desgraçada. Total, assim, né, cara? filme. Total. Ai, bicho, eu acho que do Pinguim, hein? Do Pinguim, Acho que sim, acho que... Legal. Nenhum deles dá pra ser muito levado a sério, com exceção do Coringa, do primeiro. Mas acho que do Pinguim é mais divertido. E o Picolé. E o Picolé. Era Picolé e o outro eu não lembro, cara. Então é isso. Essas foram as novidades aqui do Inside. Trouxemos em primeira mão os 3 Minico aí de Batman Eternamente. A gente mostrou no fim do ano passado o vídeo... demos um teaser aí do Batman Eternamente. A galera ficou maluca, porque realmente acho que é a redenção. Nós 3 aqui redimimos o Batman Forever. Está aprovado. Vocês podem assistir e gostar desse filme. Está liberado. Bem legal. Eu assisti a última vez que eu assisti tem uns 3 meses. É sempre 3 legal. meses? É sempre Mais ou muito menos. bom, né? Uns 3 meses. Eu sempre reassisto, principalmente os do Batman. Eu gosto. E cada um é um animal diferente. Então, os 2 primeiros, trate como um bicho. O segundo como um outro, que é da transição do primeiro pro quarto. Do primeiro e segundo pro quarto. E o quarto, pega ali o seu picolé, o seu suquinho e vai curtir o Arnold Schwarzenegger e uma turma. Então estamos redimindo todos aqueles filmes. E tá que foram gravado na minha criticados. pele, Batman Forever. É isso, inacreditável. Mas é isso, então todos os itens que falamos aqui estão disponíveis para pré-venda. Vocês podem acessar todos os sites aí. Fiquem ligados, amanhã teremos Roadshow lá na Iron Studios da Gabriel Monteiro. Aguardamos a presença de todos lá para verem as peças ao vivo, fazerem as reservas de vocês, baterem um papo lá, conversarmos todos juntos. Sempre gostoso. Certo? E agora está acabando aqui o speedrun, os últimos minutos para vocês fazerem o pedido de vocês. E agora, Andreziari, vou fazer a pergunta para quem responder mais rápido no Instagram da Iron, levar esta peça maravilhosa do Shao Kahn, o vilão de Mortal Kombat. Pergunta fácil. Pergunta super fácil. Lembrando que, eu não vou nem ler aqui, ó, eu já tô na cabeça. Lembrando que temos aí uma linha já extensa de Mortal Kombat. Sim. Temos o Baraka chegando muito em breve, aí, quem sabe na próxima Inside. Sub-Zero que acabou de chegar, né, cara? Sub-Zero que chegou e já voou, Scorpion e tudo mais. Temos também o Raiden, o Goro também já foi lançado. Sim. Enfim, deixem as peças que vocês querem ver a seguir. Eu gostaria muito de ver um Quan Chi, que eu gosto do Quan Chi, carequinha. Legal. A Ari nem sabe quem é o Quan Chi, né? Lógico que sei, Sabe? eu conheço os Aquele personagens. que dá o fatality, ele arranca a perna e bate com Eu a própria conheço, perna. eu gosto mais de Street Fighter, mas eu conheço Mortal Kombat, eu não sou gosto mais de um Mortal especialista. Você gosta mais de Mortal? Qual que é o seu personagem principal? O Baraka. Baraka? Enfim, apelão. Eu sou apelona, né? Eu gosto também do Eu gosto do Quintaro. Quintaro, Motaro. Você Motaro. gosta dos monstrão, né? Acho da Você é o hora. Baraka, então, Andresa? A Baraka. Eu gosto. Mas gosto do Raiden também bastante, velho. Gostava de jogar com o Raiden.
Não, É um apelão, né? Eu gosto muito do Mortal 2 Aham. e do Mortal 3. E o meu personagem, não sei se é o que eu mais gosto, mas o que eu jogo melhor é o Cabal. Do Mortal legal. 3 também. O Jax também era legal, né, velho? Jax. Não era um grande jogador, né? Mas é legal, eu gosto. Eu gosto do filme. Do filme antigo. Primeiro filme. E a Eu acho música? muito A música bonito. é animal, Nossa. hein? Muito bom, muito bom. Muito bom. Então a gente só não vai terminar com a música para o YouTube não derrubar a gente aqui. É. E a pergunta é a seguinte: para ganhar Shao Kahn em qualquer lugar do mundo que você esteja, então vamos lá, queremos premiar pessoas de fora do Brasil. O brasileiro responde muito rápido, mas queremos premiar o mais veloz no teclado. Já entre aí na caixinha de respostas do Instagram. Qual essa cena aqui, este momento, ele sentado no trono, segurando este cetro, com a Sonya Blade presa de um lado e o Kano preso do outro. É um estágio, um stage ali, uma fase do Mortal Kombat 2. Qual é o nome dessa fase? Que ele aparece exatamente assim no Mortal Kombat 2. Muito fácil. Respondam aí na caixinha de respostas para ganhar. Nunca foi tão fácil ganhar uma peça da Iron Studios. Boiada, hein? Queria agradecer muito, Andresa. Brigadão pela presença, pelo papo aqui. Andresa, Ari, mais uma vez, obrigado. Obrigado, Andresa, Agradeço a todos os Bassoli, convidados, Valeu, pessoal. gente. todos que estiveram aí com a gente. E nos vemos em setembro aí, após a D23. Um abração. Valeu!